Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, muito bem-vindo. Vamos começar mais um episódio do Animais Podcast. E a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente, talvez surpreendente, mais voltado para o público dos médicos veterinários, mas para você que é dono de cães também vai ser interessante, tá? Então, não saia daí. Vai ser sobre direito dos animais, direito dos médicos veterinários. A gente está aqui com a Érica Evangelista. Obrigado por ter vindo, Érica. A Érica é advogada, especialista em direito médico veterinário. Ela atua há 12 anos, né, e está dedicada nessa área do direito veterinário. Ela é proprietária de um escritório que dá assessoria jurídica para os médicos veterinários, clínicas, hospitais veterinários, né, e oferece suporte estratégico e preventivo. Ela é pós-graduada em direito empresarial, pós-graduada em direito médico e hospitalar e pós-graduada especialização em direito dos animais. Isso. Bem-vinda. Obrigada. Que legal que você está aqui com a gente. Obrigada, Dan. Obrigada, Gustavo, pelo convite. Pessoal, feliz de ter aqui esse espaço com vocês. Então, tem bastante assunto. Vamos bater um papo, que o tema é extenso e é gostoso de falar. Bom, eu acho que a gente... Gostoso de falar pra ela, né? Ah, eu gosto. O veterinário tá enrolado juridicamente. E é muita polêmica. Mas é bom pro cara saber como não desenrolar, né? Exatamente. Prevenir esses problemas, né? Isso pra prevenir é bom mesmo. Então, só pra gente começar, assim, eu acredito que, como na medicina humana, na medicina veterinária, a gente já tá vendo aumentos, né, dos números de processos contra clínicas, contra médicos veterinários, e a tendência é aumentar mais ainda. Sim. Né? Uhum. E acho que é uma coisa recente, né? Talvez os últimos 5 anos pra cá, talvez, ou não? Ou 10 anos pra cá? Perfeito. Não, acho que tá mais os últimos, 8 anos, nem lá nem cá. Tá. Tanto é que a minha atuação nasceu muito na medicina humana. Eu comecei minha carreira trabalhando no jurídico de hospitais de medicina humana mesmo. E em 2019 caiu no meu colo o primeiro caso de erro médico veterinário. E daí foi quando eu pensei, nossa, tem esse mundo também para trabalhar, né? Porque até então eu só trabalhava com dentista e com médico. E a partir daí, gente, mudou de uma maneira o mundo pet, os responsáveis pelos animais, né? Os chamados tutores. E a participação do animal no seio familiar, né? De uma forma que hoje, em 2025, o meu escritório, ele é gerido, ele anda 95% com a medicina veterinária, pouquíssimo de outros profissionais da saúde. Então, foi um boom muito grande mesmo nos últimos 5 anos, com certeza. Assim como houve a judicialização da medicina humana, agora está muito em alta a medicina veterinária, assim, sabe? E eu vejo que isso acontece por vários fatores, né? Essa mudança, né, do que um animal significa hoje para as pessoas. Então, o meu pai, ele era aquela pessoa que os cachorros dele ficavam no quintal, não entrava em casa, comia resto de comida. E hoje em dia a gente tem diversas pessoas que deixam de ter filhos para terem só animais, cachorros, gatos, em geral, enfim. Junto a isso, o acesso à informação, né, a internet veio aí, trouxe um acesso incrível, qualquer pessoa tem esse acesso fácil, então começa a conhecer melhor os seus direitos, a entender melhor o que pode estar sofrendo de prejuízo ou não. A gente tem muitos advogados no Brasil, né, então, inclusive, tá muita discussão de botar, tipo, um exame da ordem na medicina veterinária, né, parece que a gente tem hoje inscritos em atividades cerca de 150 mil médicos veterinários. E daí eu vou dizer para vocês, gente, que só em São Paulo somos mais de 500 mil advogados. Só no estado de São Paulo, pra vocês terem noção. Consegue ter mais do que veterinário. Exatamente. Então vocês estão, tranquilos. A gente é mais de 1 milhão de advogados no Brasil, fora a galera do limbo, que é a galera que não passa na prova da ordem e que daí trabalha com outras pessoas que fazem a assinatura. Não, eu vou assinar para você porque eu tenho OAB e você não, mas você que tem esse cliente, você que trabalhou essa causa, né? Então, tudo isso soma também o fato de hoje todos os estados terem defensoria pública. Isso não era uma realidade alguns anos atrás. Então, o acesso à justiça, de fato, ampliou também essa judicialização. Então, a gente tem diversos fatores, de fato, que fizeram o aumento, né, desse tipo de processo, dessa judicialização que a gente chama da medicina veterinária. De fato, começou com a medicina humana, muito grande, tem até hoje, mas a medicina veterinária é um boom considerável. Você acha que, exato, a internet ajudou, né? Você acabou de falar, mas você acha que há um certo exagero? Porque foi concomitante, você está falando aí mais ou menos 8 anos, com o surgimento das redes sociais, e aí tudo, uma coisa é eu ter um problema com qualquer prestador de serviço, eu comento com o meu amigo Dan, comento com você, com meu familiar, falo, pô, aquele cara lá fez um serviço de carniceiro e tal. Agora, outra coisa é você colocar na internet e isso tomar uma proporção que atinge 40 mil pessoas, né, para um caso que pode realmente ter sido um erro médico ou não. Ou né? não.
Não, há um exagero grande. No judiciário, os juízes hoje usam o termo da indústria do dano moral. Chegou um momento que tudo que acontece de ruim na tua vida, você acredita que você merece ser indenizado. E ele fala, gente, isso é a vida acontecendo. Não necessariamente você sofreu um prejuízo na sua psique. Isso é o dano moral, né? Algo que me tirou do meu normal, algo que feriu de fato a minha honra pessoal. Isso é um dano moral, não é qualquer coisa. Eu já defendi um processo em que uma tutora entrou com um processo contra uma médica veterinária porque no atendimento do animal dela, que estava com diarreia, etc., que ficou internado, ela precisou tosar o bumbum do animal lá para poder ver se tinha assaduras, para poder medir temperatura, enfim, para verificar se estava tudo bem, fazer a limpeza. E ela entrou com um processo dizendo que ela tirou a tosa daquele paciente. Então, você imagina o judiciário tendo que lidar com isso. Porque aí a pessoa que de fato precisa de uma resposta rápida não tem. Então, quando a gente tem essas questões de difamação... Nem merece ter, né? Não, porque as outras pessoas estão abarrotando o judiciário com essas besteiras. Por quê? Porque também aí entra o excesso de advogado. O advogado disse que eu consigo ganhar uma indenização por dano moral. Então, eu vou lá, né? Vai que eu ganhe. Porque o advogado ganha uma porcentagem sobre isso. Exato. Né? Então, esse excesso de profissionais... E muitas vezes profissionais não qualificados. Eu costumo usar uma frase que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, quando você vem até mim com uma demanda, eu preciso te falar, olha, será que a gente não resolve isso no acordo? Olha, será que você precisa judicializar isso? Olha, será... Mas hoje são tantos profissionais que precisam pagar conta, enfim, que eles acabam falando, vamos tentar, eu não te cobro nada. Se você ganhar no final, você me dá 30%. E esse aumento também de judicialização não pode ser também pelos aumentos aí de planos de saúde? Que tem um monte agora, que eu acho que a maioria não entrega bons serviços e o pessoal acaba entrando na justiça? Tem bastante. Eu já recebi vários processos que eles entram... Você diz na medicina veterinária mesmo, né? Que eles entram contra o plano de saúde e entram contra a clínica, tá? E aí há muito uma discussão contratual, o que estava dentro, o que não estava dentro. Já tive processos em que se questionou a demora no atendimento de um caso emergencial porque a clínica não estava conseguindo a autorização do plano de saúde e o animal estava ali agonizando numa situação. Então, é algo que tem que ser muito bem pensado quando você resolver trabalhar ou não com plano de saúde, verificar todas as etapas do contrato. Ninguém vê essa questão. E daí o cliente também não sabe, a pessoa que contrata o plano de saúde. Então, a clínica veterinária estava cumprindo o que o contrato falou. Olha, antes de atender emergência, você tem que pedir a autorização para a gente. Só que daí, o animal saiu em prejuízo, a clínica não queria ficar no prejuízo sem autorização, vai que eu trabalho sem autorização, depois eu não recebo nem do plano e nem do cliente. E nisso o animal ficou em terceiro lugar, e isso gerou um processo que gerou condenação em dano moral. Dano material e dano moral pelo prejuízo que o animal sofreu naquela burocracia lá envolvida. Então é algo que tem que ser muito melhorado ainda, sabe? Se você for olhar para o plano de saúde humano, você não tem nenhum atendimento emergencial obstado por questões burocráticas. Você tem noção, na saúde humana, e a gente tem projetos de lei hoje na saúde animal para isso, mas na saúde humana é crime você exigir, por exemplo, caução para fazer um atendimento emergencial. Você tem que atender, acabou. Se você exige um cheque caução, por exemplo, isso é crime, está previsto no Código Penal, e a gente tem projetos de lei tramitando já há algum tempo, se eu não me engano, desde 2017, querendo fazer o mesmo na medicina veterinária. Mas nem tem cheque mais. Mas qualquer tipo de caução, uma nota promissória, enfim. Cartão de crédito. Exigir uma caução, cartão de crédito, esse tipo de coisa. Hoje, para os meus clientes, eu falo, a gente ainda não tem uma lei nesse sentido, mas eu indico que vocês não façam, porque estamos caminhando para ter, e faz sentido. Desculpa, não façam o quê? Não exijam... Não, desculpa, eu misturei os assuntos. Mas não exijam a caução para atendimento emergencial. Certo. E plano de saúde, eles falam, vou fechar. Me passa aí o contrato, deixa eu analisar ele todo e te levantar os pontos que podem ser polêmicos para você decidir se você vai trabalhar com plano de saúde ou não. Isso são para planos de saúde grandes, né? Mas na veterinária, como a gente não tem uma agência normativa de plano de saúde, assim como na medicina humana, tem muitas clínicas que fazem o próprio plano de saúde, que nada mais é que uma fidelização de cliente, então que você pede aquele pagamento mensal e esses serviços a própria clínica presta. Então é dentro da minha clínica, não é uma rede credenciada. Mas aí é mais simples a relação, né? É mais simples a relação, dá para fazer isso. Você pode ter o seu próprio plano de saúde dentro do seu estabelecimento. Tá, mas só para ficar claro um ponto. Na medicina veterinária não está estabelecido, então, que o atendimento emergencial tem que ser atendido independente do... Não, tem que ser atendido. Tem que ser atendido, sim, sem dúvida. Mas pelo plano de saúde, não atende primeiro e depois vê com o plano.
O correto é atender primeiro e depois ir com o plano. Tá bom, Só que como o plano, ele tem umas regras próprias que o CRMV não consegue... Tudo bem, mas o profissional médico veterinário... Ele tem que atender. Ele tem que atender. Peraí. E aí depois ele corre atrás do plano de saúde. Peraí, o Depois ele vai veterinário, atrás. mas aí é o caso do veterinário, tem que atender qualquer pessoa? Ele tem que Em caso de atender emergência, casos emergenciais. E não é tratar, é estabilizar. Tá? Então, é tirar o animal de risco. Qual que é a regra? Mas é muito complicado isso. É complicado, com certeza. Porque a hora que vai transferir o bicho, ele pode morrer. Exatamente. O que acontece nesse caso? Que daí o médico veterinário acaba sofrendo pela ineficiência estatal. Porque se a gente não tem eficiência nem para dar saúde para os humanos, que dirá para os animais. Então, na saúde humana, o SUS ele acaba até um pouco sendo desafogado, porque tem muito plano de saúde. Medicina veterinária não tem plano de saúde, e mal, só nas grandes capitais que vai ter um atendimento público, e muitas vezes é horário marcado, não tem atendimento emergencial, nada. E essa bomba cai no colo de quem? Do médico veterinário, que não pode negar atendimento emergencial. E o que a gente E que já é mal remunerado, né? Que já é mal remunerado. Então, o que a gente instrui? Estabiliza o animal. Enquanto isso, se for possível, se você tiver uma clínica desse porte, a sua recepção vai fazendo o cadastro daquela pessoa, um cadastro eficiente. Peça o documento para garantir que não vai ser passado um nome falso, um CPF falso, nada disso. Faça o cadastro, porque se por acaso essa pessoa te der o calote, você vai ter que buscar por meios legais. Negativação, protesto, cobrança judicial. É o mais trabalhoso que tem, mas se você chega para um juiz e fala, olha, eu não atendi porque ele falou na minha cara que ele não ia pagar, você vai perder. Por quê? Porque o Estado não consegue suprir a retaguarda de fornecer um atendimento público para as pessoas que não têm condição de pagar por aquele atendimento particular. Então, de fato, hoje, a gente tem os médicos veterinários muito vulneráveis nessa situação. Porque a gente sabe que grande parte da população brasileira não tem condições de fornecer todo o atendimento de saúde que o animal precisa. E aí, óbvio, a gente entra numa outra discussão de posse responsável, de maus tratos por não fornecimento de saúde, enfim. Mas, olhando para o médico veterinário, que é quem eu trabalho mais, você fica ali numa situação completamente descoberta, assim. Então, a gente tem meios de minorar isso, tá? Cadastro eficiente do cliente, você ter contatos, parcerias com ONGs, com, sabe, locais que ofereçam preço popular, para você conseguir fazer a transferência desses pacientes ou encaminhamento quando você já estabilizou e a pessoa fala, eu não tenho dinheiro para o tratamento. E você fala, olha, então vou dar o encaminhamento e você segue esse tratamento com A, com B, com enfim, né? Mas aqui você entrou aqui na minha porta, você viu que é uma clínica particular, eu não posso fazer caridade, sabe? Eu também tenho minhas contas para pagar, mas é muito delicado, porque a gente já teve várias situações que a pessoa entra já falando, não vou te pagar e você vai ser obrigado a atender. A gente está nesse nível, assim, muitos profissionais passam por isso, sabe? Então, vocês, de fato, o que precisa na medicina veterinária que eu acho que falta hoje? Atuação legislativa. A gente precisa de médicos veterinários forçando os políticos. Mas é o Conselho Federal que tem que fazer isso. O Conselho Federal tem que fazer isso, só que quem que faz o Conselho Federal também são os regionais, e quem faz os regionais são as comissões que os próprios profissionais montam para pressionar os interesses da categoria. Então, eu acho que também fica muito, eu falo a gente porque eu me sinto profissional da medicina veterinária. A gente fica muito exigindo as mudanças e pouco participa. Eu acho que falta isso na medicina veterinária. O Conselho Federal de Medicina, da medicina humana, era maravilhoso de trabalhar, porque assim, o médico humano espirra, eles fazem uma resolução. Pra você ter noção, há 5, 6 anos, quando eu comecei a trabalhar com a medicina veterinária, eles já tinham resolução falando de repost nas redes sociais. A gente foi falar disso esse ano. 20 anos depois da publicidade, da resolução que a gente tinha de publicidade, não tinha nem Orkut na época, não tinha Facebook, nada. A gente estava usando essa resolução de 20 anos atrás. Esse ano saiu uma nova em que foi falado sobre repost. A medicina humana já tem isso faz muito tempo. Então, ele direciona melhor os profissionais e eles têm uma atuação muito forte política. Eu acho que a gente precisa crescer nisso dentro da medicina veterinária, sabe? Se a medicina veterinária é medicina, as coisas não deveriam ser mais simples? Poderiam ser mais simples, mas aí eu acho que é onde a gente entra naquilo, né? O Brasil não consegue dar assessoria de saúde suficiente para humano. Aí o pessoal vai falar, pô, não tem dinheiro para humano, eu vou gastar dinheiro com animal? É muito mais embaixo. Mas na hora do blá blá blá, o animal é filho, eu sou pai de pet. Tá. Sabe uma coisa que acontece muito? A pessoa vai falar, recebi esse processo por erro médico. Mas ele tá alegando isso, isso e aquilo. Daí e aí, o que aconteceu? Fala real pra mim. A veterinária fala, Érica, na real, o que aconteceu é que assim, eu falei que precisava desse exame, desse exame, desse exame. A pessoa falou, não tem dinheiro, opera sem exame. Na situação que o animal estava, eu achei que era mais arriscado não operar
do que operar sem o exame. Correto? O raciocínio é esse. O que traz mais prejuízo para o animal? Aí deu ruim. Deu ruim, entrou com processo e disse o quê? Era meu filho. Mas na hora de pagar não era filho. Entendeu? Então, nisso, o acesso à justiça... Brasileiro é complicado. É complicado. Você vê uma coisa, nos Estados Unidos, o processo judiciário do judicial dos Estados Unidos, você precisa, eu não sei se vocês já viram séries nesse sentido, mas tem um convencimento prévio da corte para então você entrar com o processo. Aqui no Brasil você entra com o processo sem uma prova, você escreve assim, fui hoje gravar um podcast, estava lá e o Dan deu um tapa na minha cara. Eu entro com esse processo contra você. Você responde esse processo por 3 anos, porque o judiciário é lento, porque tem gente reclamando da tosa do cachorro. 3 anos, paga advogado, se desgasta emocionalmente, e no final o juiz fala, não teve, era mentira, o Dan não está condenado. Então você respondeu esse processo. Você se desgastou, você gastou dinheiro. Por quê? Porque não existe uma prova prévia. Entendeu? Não tem essa fase pré-processual. Por exemplo, a gente tem diversos processos. Seria bom pro judiciário. Total, porque ia desafogar o judiciário. Porque metade das coisas o próprio juiz frente. recebe os processos que ele olha, minha nossa senhora, eu estudei pra isso. Eu estudei pra isso, pra defender corte errado de bunda de cachorro. Imagina a raiva desse juiz, entendeu? Gastando meu tempo com isso. Mas uma coisa que eu defendo muito, que eu acho que seria interessante, é as pessoas entram alegando, teve uma falha aqui, da onde que eu tirei essa ideia? Aqui da minha cabeça, eu acho que não tinha que ter sido assim. E não se exige nenhum laudo de um outro profissional dizendo, tem indícios mesmo de fato. Não, eu entro falando que eu acho que é isso, eu entro falando que eu quero danos morais porque meu animal morreu na cirurgia e ele me entregou dentro de um saco preto. Mas a legislação sanitária me obriga a te entregar assim. É que a perícia veterinária está desenvolvendo agora também, recente, né? Acho que talvez no futuro, na medicina humana já é assim? Precisa de um laudo ou não? Não precisa. Então é a mesma coisa. A justiça... a perícia é pedida no meio do processo já. Pedida no meio do processo, só que se a gente faz uma fase pré-processual, o tanto que a gente evitaria... E por que você acha que o judiciário brasileiro não encara essa fase anterior? O que me parece? Quando a gente fala de serviço à saúde no Brasil, ele entra na legislação do Código de Defesa do Consumidor. Então, por conceituação do que é um prestador de serviço, os médicos entram, os veterinários entram, eu entro como advogada. E o Código de Defesa do Consumidor, ela é muito protetiva, porque quando ela foi criada para a gente brigar com a TIM, com a TAM, aquelas empresas gigantes, você só fala com robô e você fica, meu Deus do céu, não consigo falar com ninguém. Então, para isso, a regra de um processo é, se eu entro, eu estou acusando o Dan que ele me deu um tapa na cara. Eu tenho que provar, é meu dever. Todas as relações que são sobre a égide do Código de Defesa do Consumidor, a gente inverte o ônus da prova. Como eu sou o lado hipossuficiente, quem tem que provar que não me deu um tapa na cara é o Dan. Caso a nossa relação fosse consumerista, mas essa acusação ela seria civilista, tá? Então, quando eu entro contra a Gol, quando eu entro contra a Vivo, eles que têm que comprovar que eu estou errada. E o médico veterinário entra nessa também por conceituação do que é um prestador de serviço. E aí ele entra falando qualquer coisa, sem documento nenhum, e o dever de comprovar que você agiu certo é seu. Porque tem a inversão do ônus da prova. E é aí que o médico veterinário perde quando não tem a documentação completa, quando não tem prontuário completo. Porque fica, não, eu fiz. Daí o juiz fala, cadê a prova? Não, eu não anotei tanto detalhe no prontuário. Então você perdeu, porque você não me provou que fez certo. Se o veterinário tem uma câmera lá filmando tudo. Adoro câmeras, principalmente em consultório. Gravação de imagem e voz. Gosto muito, porque isso não é ilegal. Claro, você tem que ter o seu aviso de que está sendo gravado voz e som, para a pessoa poder aceitar estar lá. O veterinário, que coitado, aquela burocracia e corre, pelo menos ele tem essa prova. Exato. Então, tudo que for falado, você pode utilizar no processo. Inclusive, a gente tem muitas ferramentas hoje em discussão, ferramenta de IA, para você utilizar em consulta. Porque o que fala? Todas as relações de saúde sempre foram muito oralizadas. Pô, você conversa com o seu médico, com o seu fono, com o seu terapeuta, qualquer coisa, é tudo muito oralizado e pouco se escreve. É da natureza da relação, né? Só que hoje em dia, com a judicialização e com essa inversão do ônus da prova, eu preciso comprovar que eu falei isso para a pessoa. Então, você tem que digitar demais. E isso, muitas vezes, inviabiliza até o próprio atendimento, o tempo que você tem, enfim. Se bem que com inteligência artificial agora fica tudo muito mais fácil, né? Sim. A cada atendimento você consegue mandar um áudio, o cara já transcreve, já entra no prontuário. Você consegue gravar a consulta e ele já gerar um arquivo, já resumo. Tudo que foi tratado naquela consulta. E as conversas do WhatsApp também. Tudo serve como prova, tudo. O que eu fico nervosa com conversa de WhatsApp que vocês não passam para prontuário? Você perde o celular. Érica, eu tinha tudo. Comprovando lá que ele autorizou, não sei o que lá, que ele estava ciente que tinha risco, roubaram meu celular, ou fiz um backup perdido. Eu fico, putz,
perdemos. Então, tudo que vocês conversam em celular tem que ser passado para o prontuário. Como, Érica? De qualquer forma, anexa, tira um print, transcreve, tudo isso é válido, desde que esteja dentro do prontuário, então isso ajuda muito. A Érica, não botei no prontuário, mas tá aqui, eu tenho prova. Show, vamos usar, é válido dentro do direito, é válido. Eu só fico tensa com medo de vocês perderem as provas, mas é válido, pode ser utilizado. Sobre a questão do uso da imagem, gravação de voz e imagem, simplesmente a placa no local já funciona ou tem que, de alguma forma... É legal... Pra gente estar sempre, sendo muito perfeccionista, um terminho de Lei Geral de Proteção de Dados informando que naquela consulta, gente, 2 linhas, tá? Não é uma folha. Informando que a consulta é gravada, que você está ciente e que essas são as regras do meu negócio, funciona dessa forma. Você está de acordo? A gente atende. Se não está de acordo... A cada consulta, não por cliente. Pode ser por cliente, pode ser por cliente. Tipo banho e tosa, eu falo para fazer um check-in por cliente. Fica pra você sempre. fica para sempre. Tá bom. Protocolo de vacina, mesma coisa. Eu gosto de um termo de vacina você vai fazer o que fica cadastro para do todo cara, protocolo. Você vai fazer o cadastro do cara, já coloca essa É, parágrafo. Exato. Se fosse a cada consulta, ia ser muito inviável, Não tem né? como. É a mesma coisa de vacinação. A gente tem problemas da pessoa falar, não, porque teve uma reação e agora tá mandando devolver, mas na bula consta essa reação. Então, vamos fazer um termino de uma página de vacinação que vai servir para todas as vacinas que aquele animal for dar lá, em que a gente fala que tem chance de não pegar do animal pegar aquela doença, mesmo sendo vacinada, mesmo tendo cumprido todo o protocolo, que tem a responsabilidade do responsável em cumprir o período que ele tem que ficar dentro de casa enquanto está fazendo o protocolo vacinal, que pode dar reação, que em casos raros pode acontecer tal coisa. Está ciente? Assina aqui. Esse termo serve para toda a vacinação, todo o protocolo vacinal e está lá arquivado com você. Precisa estar assinado, ou se tiver, por exemplo, na carteira de vacinação já descrito tudo isso, já é um documento que você está entregando para ele? Um vistozinho seria o Tem mais que ter um correto, visto, tá. porque a justiça brasileira é um pouco assim. Por exemplo, comecei a desenvolver no escritório termos de consentimento muito simplificados. Então, eu não uso o termo sutura, eu não uso o termo óbito, eu não uso o termo tricotomia. Por quê? Porque já teve situações no judiciário, não comigo, é que a gente estuda a jurisprudência, né? Em que a pessoa falou, não, mas eu entreguei o termo de consentimento, tá aqui, ele assinou. Um monte de palavra técnica, o juiz falou, com tanta palavra técnica que nem eu entendi, você não pode dizer que o seu cliente estava ciente do que ia acontecer. Então, todos os nossos termos, a gente coloca tudo umas palavras mais simples possíveis. Quando não é possível, a gente coloca riscos, decência de pontos, entre parênteses. Significa tal e tal coisa. Não. Pra dizer que, foi o mais claro possível. Porque não tem que ser técnico. O teu cliente tem que entender, ponto. Entendeu? Cumpriu a finalidade do termo de consentimento, que é ele dar a ciência e o consentimento que ele tá de acordo com aqueles riscos, com aquelas possibilidades, tá? Então, quanto mais simples, melhor. E uma assinaturazinha para dizer que leu ajuda bastante. Nossa, Érica, exagerado. Gente, eu sei, mas é que o judiciário hoje, vocês têm que se precaver de tudo quanto é lado. Quer ver uma coisa que eu sempre coloco nos termos de consentimento e falo para todo mundo colocar? Que com a tricotomia, pode ser que os pelos nunca mais nasçam. Pode ser que ocorra, a depender da raça, uma situação de alopécia. E isso não é um problema teu. É uma situação que pode ocorrer, mas a tricotomia é necessária. Coloca aí, porque já teve casos de processar, porque deu alopécia e eu quero os custos do tratamento, eu quero ser indenizado, eu quero um cachorro novo. Então, são situações que a gente vai vendo só no dia a dia do judiciário, que dentro da veterinária a gente não imagina. Jamais colocaria o risco da tricotomia. Mas no judiciário, vendo condenações, vamos incluir isso. Aí toda vez que acontece uma coisa absurda, eu paro, ligo pra equipe e falo, galera, rever todos os termos de consentimento, inclui agora a tricotomia, pra não acontecer com ninguém. E tu fica atualizando. Dentro da medicina veterinária, num banho e tosa, num hotel, num daycare, são vários serviços e cada um deles tem seus próprios riscos e possibilidades de dar alguma coisa errada, né? Valeria, por exemplo, uma vez que o cliente acabou de entrar e se tornou seu cliente de um único serviço, ele já assinar um único documento para todos os serviços que ele vier a fazer também? Ou não? Vai tomar vacina, faz o termo de vacina. Vai fazer uma cirurgia, faz o termo de cirurgia. É o ideal, porque assim, se você faz... Trabalhoso, né? É muito trabalhoso, é muito burocrático. É, muito sabe? chato. E eu vou te dizer, não é nem mais só do judiciário. A resolução de 2020 do Conselho Federal, ela colocou 10 termos de consentimento obrigatórios na rotina do médico veterinário. Então, aquele é o mínimo, são 10. Os extras são super viáveis, te protegem quanto mais, mas no mínimo aqueles 10. Então, tudo é muito burocrático hoje. É até uma obrigação ética, além de jurídica para uma eventual defesa, uma obrigação ética também. Então, o que eu costumo fazer? Um termo geral para consultas, um termo geral para vacina. Ficou lá. Qualquer outro procedimento, tem clínicas que eu tenho mais de 50 termos. Por quê? Porque são termos específicos. Ao invés de você botar um termo de 3 páginas, tratando se for castração de macho, tem os riscos da castração de macho. Se for castração de fêmea, tem os riscos da castração. Em vez de fazer um termo de 3 páginas, que é cansativo para a pessoa ler, é prolixo, blá, blá, blá,
faz uma só para castração de macho, uma só para fêmea, nananana, uma só para tem aquele caso de testículo que fica no abdômen. Sim. Tem um termo para isso. Agora teve o Bravecto 365. Uhum. Tem clínica minha que pediu um termo só para Bravecto 365, porque é bem direcionado. E daí você só tira no teu arquivo. Ah, é Bravecto 365? Pega lá no arquivo, imprime. Termo do Bravecto 365. Nossa Senhora. Por quê? Porque a gente está perdendo a capacidade de manter um trabalho só oral. Então, você vai falar, como que funciona o Bravecto 365? Olha, assim, assim, assado, a tua responsabilidade é essa. Só que se você não tiver um termo para isso, vem o doido lá daqui a 2 meses e fala, ai, mas se eu soubesse que tinha esse risco, eu não tinha submetido meu animal a isso. Eu tomava o Bravecto normal a cada 3 meses, a cada... Entendeu? Então, tu precisa comprovar que tudo foi falado. E o mais prático, para não perder nenhum detalhe, é você ter um termo para cada procedimento, porque daí... Mas cada medicamento também tem uma contraindicação, você vai ter que ter 1 milhão de... Para cada medicamento, né? Não, os medicamentos de rotina a gente vê poucas... Nunca vi nenhuma complicação, tá? Para medicamento, no geral, não. O Bravecto 365, eu tive 2 clientes que me pediram por ele ser injetável, tá? E poder daí, a partir daí, dar alguma... reação, micro-reação, enfim, esse tipo de coisa. E pelo tempo de ação dele no organismo, né? Então ele fala, ó, coloca aí, porque ele fala que são 12 meses. Se chegar com 11 meses o animal pegar um carrapato, aí o cara vai querer vir em cima de mim. Então coloca esses termos aí, porque eu passo isso pra ele, entendeu? Isso pode parecer, lógico, é super trabalhoso e tal, mas ao mesmo tempo, é um mercado, no final das contas, selecionando os bons profissionais. Me desculpem, eu adoro a veterinária, adoro os adestradores e tal, mas é um mercado não profissional, a gente sabe disso, a gente fala aqui isso todos os episódios. Sim, então, mas você tem o cara muito que vai ficar... consumidor mal intencionado também. Exato, mas é que que tá. ele pode... Mas Tem o bom muito. profissional, ele vai se preparar, vai contratar, sabendo disso. Ele tem que ter uma clínica, tem que ter uma secretária bem treinada, tem que ter todos os documentos já feitos, tem que ter a assessoria jurídica anterior Mas para o poder bom agir. profissional, quando ele era jovem, ele não tinha grana, ele não tinha estrutura. Mas Essa o é a bom maior dificuldade profissional, dos primeiros até ele chegar nessa fase que ele tá É maduro verdade, no eu mercado, ele tá ferrado, então. Mas Ao Dan, mesmo Ele não vai ter tempo, secretária, esse cara- um monte de laudos ele vai advogados. trabalhar para um bom profissional, aprender tudo, para poder ser um bom profissional Sim. também. o que eu acho isso. de valoroso nisso, apesar de achar burocrático, concordo com vocês, mas eu acho que eleva vocês ao grau da medicina humana. Sim. Como eu comecei atuando para médicos, quando eu migrei para medicina veterinária, eu levei um choque de realidade. Eu falei, caramba, os médicos são muito mais valorizados que vocês, ganham muito mais, mas são muito mais profissionais também. Exatamente. É isso. Entendeu? Mas peraí, na faculdade que você tá, alguém fala alguma coisa sobre a parte jurídica? Fala. Tem Tá orientando parte já? de deontologia, sim. Tem uma professora que nem tem que ter ela aula Código de de ética, ética, tem que ter aula de deontologia, Tem ética. que falar Não, direito não do consumidor. deontologia, falando dessa burocracia. Ética, sim. Fala de todos os riscos se você não cumprir. Te dá exemplo Sim. todos desses, como é que você falou aí, desses termos? Sim, tá falando. E tem que ter mesmo, porque acho que tá ficando muito comum esses processos. Né? Tá bem comum. Eu sou até bem chamada agora para aulas de pós-graduação, aula de graduação, o pessoal gosta bastante. Porque, assim, por exemplo, óbvio que eu vou ter muito mais conhecimento da parte jurídica que vocês, mas para fazer um termo de consentimento em regra, é você sentar, olhar a literatura e escrever o que pode acontecer, o que pode dar de errado. Óbvio que eu vou botar um extra ou outro porque eu vi um caso em que falaram da tricotomia, porque eu vi um caso em que falaram de tal coisa. Então eu vou botar uns pontos a mais, mas o próprio profissional, ele parando para fazer, ele consegue fazer o termo dele. Não que as pessoas prestem muita atenção e deem muito valor a isso, mas que falado a grande questão que eu vejo é que muitas pessoas até desistem tanto de fazer a faculdade, Sim. e muitos já formados desistem da profissão por conta dessas questões. Por causa de tudo, porque eu tenho muito veterinário para pouco cliente também. E tem muita faculdade que não prepara também o veterinário, né, Gustavo? Quantas faculdades nós temos no Brasil? 50, tá bom, aí que tá. E aí tem uma semelhança entre a veterinária e o direito. Metade ou mais do que se forma no Brasil exército. E o Brasil tem faculdades de Direito e faculdades de Medicina Veterinária maior que o resto do mundo inteiro somados. Sim. São as duas profissões que tem muito, né? E aí a gente tem, no Direito, você vai falar, mas a gente sabe, a gente vê na prática que tem uns bons advogados, tem uns maus advogados, como em qualquer profissão, mas a gente vê um mundo de maus advogados sendo formados e a gente vê um mundo de maus veterinários sendo formados. Porque a própria faculdade está errada. Também, mas também tem um aluno que não corre atrás, cara. Tem os dois, tem as duas coisas. Tem tudo, tem tudo quanto é nível de faculdade, tem tudo quanto é nível de aluno. E você veja que na advocacia a gente tem a prova de ordem e ainda assim passam maus profissionais. Sim, Mesmo com a prova de ordem, eu não sei. Mas ajudou, né? Ajuda, com certeza. Dá uma boa peneirada, Tinha que fazer a prova de ordem na veterinária. Sim, a gente discutiu isso. Eles estão com discussão agora, vão botar também a discussão do É. RQE, igual na medicina humana, que é o registro de especialista, né?
Eu estou achando essa nova gestão do Conselho Federal muito atuante. Eles são muito atuantes. Muito atuantes. Estou torcendo, eles estão desenvolvendo a resolução de atendimento domiciliar federal, porque é uma zona também. A gente tem estados que têm, estados que não têm. Então, a gente não tem uma regra federal. Então, às vezes, para um eu tenho que dizer uma coisa, para outro eu tenho que dizer outra. Porque na minha época, era antiético o atendimento domiciliar. Mas e como hoje que faz com grandes animais, por exemplo? Não, mas aqui em São Paulo, hoje em dia, eu vejo muito atendimento domiciliar. Então, mudou alguma coisa. Em São Paulo não tem resolução sobre atendimento domiciliar estadual. Porque antes, os clínicos se juntavam contra. Por quê? Porque ele paga o aluguel, paga o funcionário, um monte de coisa, e o cara vai na tua casa, no carro dele tem umas coisinhas lá, ele faz o atendimento aí, e é antiético isso. E o conselho achava antiético. Hoje em dia eu vejo uma gama enorme de veterinários. Tem muito. Até porque pelas... E ninguém fala mais nada. O que aconteceu? Por que mudou tudo isso? Não, eu acho que foi essa mudança de visão, por exemplo. Para gatos, eles entendem que é muito estressante para o gato fazer um atendimento preventivo, levar em clínica. Então, se eu tenho um animal, um especialista em gato, ele vai na tua casa para o animal não ficar tão estressado quanto ele ficar em uma clínica. O veterinário faz tudo em casa hoje em dia. E assim eu invisto naquela fidelização do cliente, porque daí eu consigo ir lá a cada 6 meses, porque ele não vai tirar um gato a cada 6 meses lá e botar o bichinho antigamente tirava. Estressado, mas com um atendimento de rotina, difícil, sabe? Então veio essa gama. Por exemplo, outra situação que agora é entendido como bem-estar animal, eutanásia em domicílio. Antes era proibido. As 2 primeiras resoluções estaduais de domicílio, que são do Mato Grosso do Sul, que é lá de 2015, muito antigo, 2015, 2017, eles proíbem expressamente. Então, quando alguém fala, posso fazer eutanásia em domicílio? E é do Mato Grosso, eu falo, você não pode. Apesar de hoje ser entendido como bem-estar animal, Aqui em São você Paulo não pode. Pode, porque não tem resolução porque a gente nenhuma. quase nem ouve falar essa palavra, parece que ela é proibida. Eutanásia? Pode. Porque a própria resolução que fala de eutanásia fala que tem que ser respeitado o bem-estar do animal e o melhor local onde ele se sinta melhor. Então, permite. Mas aí, se você vai fazer isso, você precisa ter noção de descarte de materiais, como que vai ser feito e informado para aquele tutor o descarte do corpinho daquele animal. Tem outras questões que vêm, tá? E as novas resoluções, então, quem não tem resolução, usa como base o código de ética, a resolução de eutanásia, você vai pegar todos os princípios éticos para dizer se sim ou se não. Quem tem resolução no estado, segue a resolução do estado. E os únicos 2 estados que proíbem expressamente por serem mais antigos é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os novos estados, ano passado retrasado, acho que Acre, fez, Amazonas, todos eles já permitem expressamente a eutanásia dentro do ambiente domiciliar. Então vai tendo uma alteração assim, só que você vê que é muito mais interessante você fazer uma federal do que cada estado ter o seu entendimento. Lógico. E agora parece que eu estava esperançosa que até o final desse ano saísse essa resolução federal. Se não sair, eu tenho fé que até o primeiro semestre do ano que vem. Mas porque eu achei a gestão muito ativa. Eles alteraram a questão do prontuário, que também era um pedido da classe fazia um tempo. Eles trouxeram essa nova resolução de publicidade, que estava aí defasada há 20 anos. Né? Então eu vejo eles trabalhando bastante, assim, eu acho positivo. Vamos falar da publicidade, a gente já tocou umas 2 ou 3 vezes nesse tema, né? Vamos aprofundar um pouco. Infelizmente ainda é um pouco comum você ver algumas propagandas, principalmente em redes sociais, né? Sei lá, exames de tanto por tanto, faço aqui um mutirão de castração. Campanha de castração. Campanha de castração. Mês não sei o que, aqui tem um Black desconto. Friday. Esse mês tem Black Friday. Não, mas novembro azul, tem desconto de tal consulta. O que pode e o que não pode? Hoje em dia, esses termos promocionais continuam vedados. Não pode. Você pode fazer promoção, você pode dar desconto para um cliente, você pode atender de graça, você não pode fazer a divulgação disso em meios de comunicação de massa. Porque você Mas você vai divulgar isso? Como tá a faixa? Faixa é um meio de comunicação de massa. Você pode mandar um WhatsApp direto pro cliente. Mas você pode mandar um WhatsApp, Mas isso também é um meio de comunicação de massa. Não, pros seus clientes. Só pro seu cliente, não num grupo. Temos discussões quanto a isso. Eu recebo um monte de coisa que o pessoal fala que é ilegal, eu recebo um monte de... Como é que fala? De... Oferta mesmo, de lista de transmissão. E eu não sou cliente dos caras. Entendi. Isso a gente tem que cuidar daí. Porque se você quiser ser certinho no Brasil, o negócio é difícil. Então, se você vai fazer isso, tem que ter lei geral de proteção de dados, seu cliente aceitando você entrar em contato com você assim. E daí tem que cuidar para não ser uma mensagem num grupo, onde vai ser entendido como uma divulgação em massa. Então, o ideal é no tete a tete. A pessoa te mandou uma mensagem, quanto tá a consulta? Pô, Érica, esse mês a consulta tá tanto, e você fechando o protocolo vacinal com a gente dá um desconto de tanto. É como se fosse alguém te ligando e você falando, olha, a consulta tá tanto, entendeu? Então é uma coisa mais tete a tete. Por quê? Porque se eu fico divulgando promoção,
Vocês concordam que daqui a pouco as clínicas vão estar brigando pelo preço menor? Sim, sim. Pô, divulgou lá que a consulta é 150, vamos jogar 130 aqui, da outra vez, pô, vamos botar 120? Daqui a pouco vocês estão brigando lá embaixo, entendeu? Lógico, sim. E quem que sai perdendo com isso? O animal, que é a base de proteção de vocês. Por quê? Porque você não vai conseguir manter uma atualização, insumos de qualidade, Bom nível de boas atendimento, equipes, se você jogar o preço lá embaixo. Então, o bem-estar animal vai ficando de lado. Por isso que é vedado o anúncio de promoção. Não fazer. Você pode, por exemplo, a pessoa falava assim, mas eu não posso fazer trabalho social? Pode, você não pode anunciar, assim, tipo, toda sexta-feira. Por quê? Porque você vai ferir o coleguinha que tá lá do seu bairro, que não tá com possibilidade de fazer trabalho social, ou que não quer, que, enfim. Então, isso você não pode fazer. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Uma coisa é você não fazer diretamente, né? Mas, por exemplo, eu sou um cliente e sexta-feira, tá? Tem um desconto lá de 30%, tô chutando aqui, tá? Uhum. Na consulta, e eu soube disso porque o veterinário lá me falou particularmente, diretamente. E aí eu vou na minha rede social do cliente e falo, ó, galera, puta, fui lá no Dr. X, é maravilhoso, cara, sexta-feira sempre tem 30% de desconto, não sei o quê, o atendimento máximo, vai ter cerveja. Faz a barra, faz tudo. E aí? Diretamente, o Conselho Federal de Medicina Veterinária não fala sobre essa postura. Uhum. Na medicina humana, como eu falei para vocês, eles constam lá que propagandas exageradas e reiteradas de terceiros vão ser investigadas. Então, você pode porque contratar um cara. Você contratou um influencer aí, vocês não né? veem direto? Eu vejo na minha rede social, aparece ali de famoso fazendo cirurgia plástica. Não é o médico que fez a propaganda do antes e depois dele, foi o próprio famoso. Sim. Mas é óbvio que o médico teve o Mas ninguém faz nada. entendeu? A gente vê isso de porrada. Se for reiterado na medicina humana, tem que ter investigação. Na medicina veterinária, nessa nova resolução, falou apenas que se você republicar, aí é como se você tivesse feito. Publicado, tá? Mas não falou, não trouxe, não repetiu esse termo da medicina humana em que fala publicações de terceiros reiteradas e exageradas também serão investigadas. Uhum. Não tem isso. O que eu te digo com base no que está escrito é que tudo bem, tá? Mas eu não indico Mas não porque se deve. a gente sempre segue a medicina humana. Como eu disse, eles são mais agilizados. Uhum. Então, sempre quando eu tenho dúvida de alguma coisa na medicina veterinária, CFM vem cá, dou uma estudada por lá e falo, olha, na medicina humana já é assim, então vamos trazer para cá e fazer assim. Até porque a gente quer chegar num nível de valorização tão alto quanto a medicina humana, então nada mais justo do que a gente já começar se igualando por lá. Então, eu não indicaria, porém, sinceramente, acho difícil acontecer alguma coisa. Até porque essa nova publicação resolução, ela colocou uma fase pré-processual no processo ético por infração ética de publicidade. Então, agora, o regional te dá um puxãozinho de orelha. Ô, Gustavo, essa publicação aí, querido, vamos apagar para não dar problema. Uhum. Você apagou, segue o jogo, entendeu? Então, pode ser que isso aconteça. Pode acontecer. Mas escrito não está. Tá bom. Bom, Então, deixa eu só Claro. ter uma dúvida, até uma coisa que pode ser que aconteça mesmo. A gente foi chamado num condomínio, né, para ajudar a resolver problemas lá de convivência. Legal. Daí os caras me perguntaram, você pode vir aqui vacinar um monte de cachorro? E Uhum. microchipar um monte de cachorro? Uhum. Então a gente perguntava, o veterinário pode fazer isso? Ir num condomínio, porque aí tem cliente de um monte de veterinário. Pode, mas aí você tem que fazer um atendimento domiciliar. Você não pode trazer todo mundo. Então, mas eles querem Você fazer tem um que passar de mutirão. casa em casa. A iniciativa deles eles querem criar um mutirão pra gente fazer algumas coisas pra ele, prestar alguns serviços. Sim. Alguns dos serviços sugeridos foram esses. Eu quero saber se isso é ético ou é antiético, ou se eu posso falar. Se a organização se deu pelo condomínio e por algum motivo chamaram vocês, etc., não tem problema nenhum. Não foi uma campanha que você fez de vacinação lá. Você foi chamado. A gente nem tá criando, eles estão criando. Exato, você foi Mas chamado. eu não saberia dizer se isso aí Não, antigamente... poderia. O cuidado que tem que ter você não pode, por exemplo, a gente fechou o salão de festa, os cachorros têm que ir. Não pode. É a mesma coisa de você ter uma creche e daí você vai fazer um dia de vacinação lá. Você não pode vacinar no pátio. O CRMV exige no mínimo um ambulatório. Então, seria a mesma coisa. Mas atendimento domiciliar pode. Então, Sem ambulatório. entendeu? Meu, não dá pra entender as coisas, né? A culpa não é minha, gente. Eu sempre me defendo, eu falo pra vocês. A pessoa fala, mas faz sentido. Eu falo, não fui eu que escrevi. Eu só tô informando pra vocês como funciona. Então, pra ficar É igual o caso 100% da sua mesa correto, lá. passar em cada apartamento e fazer a vacinação. Claro, fazer a imunização, que eu falo, né? Que tem uma diferença. Então, você, como médico veterinário, vai fazer a consulta. Não, são exame casas. físico. São casas, Né? ok. Uhum. Vai fazer a consulta, exame físico, toda a anamnese, define o protocolo vacinal, vacina. Aí você fez a imunização completa, que é uma função do médico veterinário, que não pode ser delegada, né? Ah, não, é só... Mas, Érica,
para vacinação, o pessoal pergunta direto, vacinação pode ser delegada? O ato de aplicar a vacinação pode, mas a imunização, esse processo que eu falei, só médico veterinário. O complexo é o que você falou, é fazer a anamnese disso. Aí não vai rolar, porque é um multidão, entendeu? Então tem que ter uma coisa mais bem porque daí o que pensada, acontece? pra não Se dar o animal está problema numa jurídico situação depois. epidemiológica daquele bairro que você tem que conhecer antes de ir, Sim, aquele cachorro pode ter um problema. se pode você não ser conseguiu vacinado. ver naquela consulta ou não fez consulta, aí você está agindo, você está infringindo o código de ética porque você não está agindo com o zelo necessário, tá? Mas Bom. a ação em si, de ir no condomínio, não tem problema. Eu quero que você traga pra gente alguns casos mais conhecidos, mas antes disso, eu achava que o termo erro médico, ele estava tentando ser emplacado um outro termo, porque quando fala erro médico, já se acredita que teve um erro do médico, e nem necessariamente. Então, seria uma reclamação, na verdade, sobre o atendimento, enfim. Eu achava que esse é o termo mais correto mesmo hoje em dia, erro médico. Não digo nem correto, mas é o termo que eles usado. utilizam. Tá. Se a gente for trazer, a gente vai discutir toda essa relação quando entra o processo com base no Código de Defesa do Consumidor. Uhum, O CDC, ele vai tratar como falha de serviço. uhum, Então, você vai entrar com um processo alegando uma falha de serviço. Em algum momento, você falhou nesse serviço que você se propôs fazer. uhum. Que daí, os advogados ou os próprios clientes, eles falam que, houve um erro médico aqui. Qual? Sei lá, ele não deixou eu entrar para cirurgia. Entendeu? E daí o judiciário vai lidar com isso dentro da égide do CDC, sabe? Mas a gente pode usar esse termo. Deixa eu falar, antes de entrar nos causos, você usou o termo posse responsável. Uhum. Vocês ainda falam posse responsável? Falamos posse responsável. Porque animal ainda. não é coisa mais. Fala ainda Dono posse agora não é mais dono, é responsável. tutor. Como é que funciona Não, isso? porque se você falar propriedade responsável, aí que todo mundo cai em cima de você. Não, porque o cara. Eu trabalhei a vida inteira com posse responsável. Agora me dizem que isso é um termo equivocado. Porque não é mais dono, é tutor. Seria ser o quê? Tutoria? É Eu não porque sei. dentro... Não, Na lei mesmo. Isso. Como é que funciona isso? É dono ainda, é proprietário? é proprietário. Tutor não entrou ainda lá. O tutor é Não, outra nem entrou coisa. e nem vai entrar, que já mudou. entrar. O E CFB já a mudou. posse responsável eu posso falar. Você fala e até bonito, de uma forma bonita, porque se eu for falar dentro da lei, é propriedade. Não é posse, é propriedade. Porque o animal, na legislação brasileira ainda, eu não sei, eles estão para alterar o Código Civil, mas eu não sei se eles vão fazer alguma alteração na terminologia. Mas o Código Civil de 2002, que é o vigente hoje, o animal é uma coisa semovente. Então, ele é um bem, ele tem proprietário. E o lance do senciente? Ele fala lá que ele é um bem semovente e que, como ele é dotado de senciência, fala assim, ele tem um outro tratamento jurídico. Mas esse outro tratamento jurídico é com base em literatura, em doutrina, em estudo, não tem na lei. Porque veja que é muito difícil eu enxergar, nossa, até onde vai o direito do animal e até onde não vai. Tá, então se eu dou uma capacidade civil pro cachorro, ele pode entrar com uma ação, mas aí o galo também pode? Aí eu preciso fazer a diferenciação dos animais. Não tiveram casos de... Tem juízes que acatam ações interpostas por animal. Tem juízes que não. O cara que doou todo o dinheiro pro cachorro... Tem tudo isso. Isso existe? É verídico? É verídico, é verídico. Mas Só aí o que cachorro não é coisa. o cachorro, ele consegue receber essa herança, mas a herança fica com um tutor. Aí sim é um tutor. O tutor é humano. É humano, Que entendeu? cuida aí- dos bens do animal. Mas aí não é o dono, é uma Exato. pessoa que foi Uma designada. pessoa que foi pra designada. cuidar. Aí é o nome tutor. Entendeu? É o que eu falo, o tutor, na verdade, enquanto eu tô com um cachorro de Sim. outra pessoa, ele está Se o sob minha cachorro tá no tutela, meu não é? daycare, eu sou tutor daquele cachorro. Isso, É isso que a gente entende. Você deve cuidar, você deve guardar aquele bem. Então, por isso que a gente tem processos de quando um animal foge de uma clínica veterinária, eu falo, ou vocês acham, ou a gente faz acordo. Porque era seu dever guardar aquele bem. Enquanto o adestrador Enquanto está você- dando uma aula pro cachorro, aquele cão está sob tutela daquele profissional de adestramento, certo? Mas a Exato. clínica veterinária, quando faz o cadastro, coloca lá proprietário ou põe tutor? Porque ela Responsável. quiser. Não, responsável. Hoje em dia ela pode botar responsável, porque Do houve CFMV, a alteração do termo esse ano também, por Mas essa ela pode gestão usar também. tutor, que não vai ter problema nenhum. Nem problema nenhum. Não vai mudar em nada se for Nada. tutor responsável. Eu dono. recebo direto pergunta, mas Érica, o que é correto? Assim, o que pagar melhor? Seu cliente quer ser chamado de tutor, quer ser chamado de mãezinha, de paizinho? Não tem problema nenhum, você não vai ferir nada, assim, sabe? Juridicamente não é correto, mas o que muda no mundo jurídico? Ninguém vai discutir, nossa, vamos processar esse veterinário porque ele botou lá na ficha dele que é tutor e tá errado? Não existe isso, tá? Então, você quer ser 100% correto? Responsável ou proprietário, tá? Enquanto a gente não tem nenhuma alteração legislativa. Porque é muito difícil eu não consigo vislumbrar no Brasil, na Europa eles estão discutindo isso,
faz alguns anos, quando eu fiz essa especialização em Direito dos Animais em Lisboa, já tinha essa discussão. Acho que faz 4 anos que eu fiz essa especialização, já tinha essa discussão da natureza jurídica dos animais, de como eles são seres sencientes, eu não posso tratar como propriedade. Mas como que a gente vai dar um direito para um cachorro e não vai dar para um galo? Então a gente vai ter que fazer categorias de animais. Mas então é tudo muito complexo, entendeu? Então eu não acho que vá evoluir muito. Aí o que a gente usa hoje? A literatura com base no bem-estar animal, no que culturalmente é aceito por animais, porque veja, aqui a gente come vaca. Se você for pra Ásia, eles vão comer. Eles não vão comer, é sagrado. Então, por que vai ser... É muito complexo, né? E traz muito a questão de cultura, de crença de cada região. Então, eu não consigo vislumbrar uma mudança a curto prazo, porque eu entendo que é complicado mesmo. Dentro do judiciário, do legislativo, é bem complicado. Tá? Porque por um tempo eu achei que eu estava equivocado em falar que eu era proprietário. Porque assim, eu trabalho num sistema do Kennel Club. A gente tem cachorro, cria cachorro, então você tem pedigree. Sim. Transferência de propriedade, proprietário. Isso. Eu falei, até quando isso eles vão aceitar? Ainda está dentro. Então isso aqui tá... Ainda está dentro. Não, eu sei, até hoje não mudou. Então não vai mudar. Eu acho difícil mudar, acho difícil, até porque, como eu disse, vai ter que fazer uma categoria de animais, porque grandes animais, em regra, é propriedade. Quem é que vai tratar um rebanho como e o cavalo pode ser um pet e continua sendo um grande animal, igual o cavalo que tá com... Ainda ficando nesse assunto antes de entrar nos casos, então, tem uma teoria da conspiração que eu acho exagerada, que fala assim, pô, esse pessoal quer falar que animal não é coisa... E aí vai entrar, tá bom, o cão e o gato, beleza, mas aí também vai entrar a galinha, vai entrar a vaca, e aí como é que você pega a autorização da vaca para tirar o leite dela, como é que você pega a autorização da galinha para vender o ovo dela, né? Exato. Que isso não pode acontecer porque vai ser o fim, não sei o quê. Então, esse risco não acontece, na verdade já está, inclusive, sendo debatido dentro do direito, dentro do direito, as diferenças de que é um, o que é outro, e o que pode e o que não pode. O nosso direito, ele vem da Europa, né? Tanto é que o direito brasileiro se baseou no direito romano. E lá essas discussões não conseguiram sair ainda, sabe, desse patamar. A gente tem outras discussões mais interessantes, como, por exemplo, na Holanda foi proibida a criação de pug, porque já foi visto que é uma raça que ela é feita em laboratório, vamos dizer, e que o bem-estar desses animais, a saúde deles é muito prejudicada, respiração, pele, etc. Então, eles conseguem interferir nessa forma. Não pode mais, aqui na Holanda, não nasce mais pug. Então, eu acho mais protetiva essa forma em que você vai pelas beiradas garantindo o bem-estar dos animais, do que você se preocupar com a natureza jurídica dele, se vocês entendeu? viram que tem uma lei no Rio Grande do Sul, eu vi isso ontem, que as pessoas agora vão ser presas. Quem tiver um cachorro de porte grande, ou pitbull, ou assemelhado, é obrigado a andar com guia curta, focinheira, e qualquer problema agora o cara vai ser preso. Mas gente de Santa Catarina, não é? Acho que é Rio Grande do Sul. Bom, não importa, é lá no Sul. Mas isso é um absurdo, entendeu? Porque qualquer cachorro pode morrer, morder, qualquer cachorro é uma arma, que a gente precisa da posse responsável. Entendeu? Exato. É isso. Mas você sabe que aqui em São Paulo a gente tem lei municipal de várias raças que tem que sair só com focinheira e coleira. Sim, mas quem fiscalizar? O que é um assemelhado? O que é um pitbull? Não é melhor a gente... Criar uma lei. O cachorro mordeu, você é o responsável. Sim. Não é melhor ter uma lei... Pode ser um poodle não, mas a gente tem isso no Código Civil. Você tem um carro, você é obrigado a passar por testes para aprender a dirigir. Você deveria ser obrigado a passar por teste, você e seu cachorro, para ter uma boa convivência na cidade. Isso seria muito mais inteligente do que começar a proibir um monte de coisa, entendeu? Sim, mas a gente tem a previsão no Código Civil de cachorro que causa, de animal que causa dano, o proprietário é o responsável. Mas eu nunca vi um proprietário ser preso. Não, o cachorro é preso, Civil, do Código Penal eu realmente não... Entendeu? Então, assim, se o teu carro, se você atropelar alguém, não é seu carro que vai ser preso ou panasiado. Vai ser você. E no cachorro tá ao contrário, isso aí. Então, mas aí você vai proibir uma raça, vai proibir outra raça, eu não acho que esse é o caminho. No pug, tem um monte de raça que nem o pug. Então, tem várias, exato. E aí é bem complicado a gente discutir isso. Eu não sei se a Holanda está certa ou está errada. Mas aqui no Brasil nós estamos bem longe de tudo isso. Porque tem um monte de lei, uma contrariando a outra, ninguém sabe que lei que está valendo e ninguém fiscaliza. Concordo. E para que tem essas leis eu não sei. Concordo. No fim a gente usa mais para se defender. Por exemplo, um dos causos que eu queria trazer para vocês, que para mim foi o que eu falava para minha cliente, eu falava assim, ela nervosa, eu falava, se eu perder esse processo, eu entrego a minha OAB. Mas não tem risco de eu perder esse processo. E olha que eu também não posso garantir resultado igual a vocês. Mas nesse processo, foi um caso em que ela era fisioterapeuta, ela tem uma clínica em Londrina, e ela atendia um animal e, óbvio, você vai fazer fisioterapia, você está tratando exatamente uma área em que está dolorida. A chance do animal ter alguma reação é grande, né? Então, depois de umas 3 sessões, quando ela começou, de fato, a manipular a área em questão do animal, o animal era um cão grande,
tentou avançar nela. E ela tinha câmeras e conseguiu comprovar que ele fez um movimento de tentar abocanhar quando ela botou a mão. Por dor. Por dor, natural. Não é porque o animal é vilão, ou é brabo, ou é uma raça, nada. Ou foi É maltratado. porque está sendo manipulado na área de dor. Ele não foi na maldade, tanto é que ele não chegou a morder. Foi uma reação de foi e parou, sabe? E daí ela foi falar com a responsável e falou, olha, na próxima sessão você traz de focinheira. O quê? O meu cachorro de focinheira? Quem você acha que é? Que meu cachorro é bonzinho, que não sei o que lá. Mas é dor, querida. Tocou o terror, não foi mais lá e entrou com processo por danos morais, porque ela estava fazendo o cachorro dela passar por essa situação vexatória de ter que utilizar a focinheira, porque ela pede para sair de casa já com focinheira, né? Para ser mais fácil de colocar, para o cachorro não associar à clínica, esse tipo de coisa. Ela entrou com um processo desse, e essa médica veterinária me ligou desesperada. Daí eu falei, se eu perder minha OAB por causa desse... Não, se eu perder esse processo, eu entrego minha OAB, eu largo, eu desisto da vida. Falei isso pra ela porque era um absurdo. E daí a gente traz várias situações de ninguém, pela Constituição Federal, tem o dever de colocar sua integridade física em risco, ainda que seja na sua atuação profissional, que ela é a dona da clínica dela particular, então ela dá as regras, que tem a questão do animal, dessas reações por dor natural, e aí que eu consegui utilizar uma lei dessa. Eu peguei na lei municipal de Londrina e vi que a raça desse cachorro, em ambientes públicos, deveria sempre andar de focinheira. Então, como que ela dizia que isso era maus tratos, botar focinheira no animal dela? Então, se é maus tratos, como que eu tenho uma lei municipal dizendo que ela tem que andar de focinheira em público? E aí a gente teve, óbvio, a sentença favorável pra gente, e o juiz se utilizou dessa lei. Então, muitas vezes, a lei você vai utilizar só quando é uma defesa pra você, não na prática do dia a dia, sabe? Porque na prática do dia a dia, de fato, quem que vai fiscalizar, tem uma lei diferente né? da outra? Tem cidade que tem lei... É porque tem leis municipais, leis estaduais e federais, né? Que, de novo, deveria haver leis federais, né? Como no trânsito, eu acho que é federal, não é? A lei é federal, tem Código de Trânsito Brasileiro. Mas tem umas diferenças, porque às vezes, por exemplo, o Legislativo Federal anda muito mais lento. Então, enquanto não faz isso, deixa eu garantir que no meu município, eles vão lá e fazem a lei, sabe? E também tem questão cultural. Às vezes, no município, por exemplo, tem municípios no Brasil que não utilizam capacete. Cultural, por algum motivo lá não se utiliza e não está ferindo a lei federal, eles conseguem essas brechas. Então, essas diferenças de legislação em esferas de poderes, muito tem a ver ou com a cultura, ou com daquela comunidade, daquele local, ou com a demora do próprio federal trazer uma solução e aquele estado está precisando, ou aquele município está precisando. Mas a regra é quando muitos estados ou municípios começam a ter essa legislação, o federal se agita para fazer, né? A gente estava conversando de iniciar sobre esse projeto de lei dos pet shops e tem a questão de filmar o local, né? E aí eu estava comentando com o Gustavo, tem diversas leis municipais que já determinam que tem que ser filmado o local de banho e tosa. Então, o ideal seria ter uma lei federal para uniformizar tudo isso. Obviamente que essa PL tem alguns exageros, como seria um acesso mas filmar pro dono ficar vendo ao vivo. Então, é isso que essa lei tá querendo. Ou filmar como... monitoramento para guardar. O que tem hoje em alguns municípios é esse tipo de filmagem. Que isso eu acho beleza. Show. A pessoa deixar pediu... o peiteiro lá em casa falando... Big Brother do banho e tosa. Aí acabou aí ferrou tudo. Aí é complicado, concordo. Deixa eu te fazer uma pergunta, e talvez você tenha até algum caso aí para contar pra gente. Durante uma cirurgia veterinária, em alguns momentos pode acontecer uma intercorrência que você precisa tomar uma decisão momentânea, que talvez não foi exatamente o que foi planejado anteriormente, antes de começar a cirurgia, ou que foi passado pro responsável, né? E a consequência disso pode ser, ainda que o animal sobrevive, fique bem, pode ser que o cara fale, olha, você teve que fazer... Vou dar só um exemplo aqui. Fez uma castração onde não era para ser uma castração. Mas quando abriu ali, viu que era importante castrar, castrou. Isso acontece muito em caso de parto distóxico. E aí a pessoa entra em emergência, ótimo. Quando vai atender, já na cirurgia, vê aquilo, já faz a castração. A pessoa fala, o quê? Perfeito. E aí... minha matriz. Exatamente. Como é que você faz um negócio desse? Mas aí ele agiu assim, olha, eu tinha interesse em ter outros filhotes. Ou eu sou um criador, isso aqui é a minha matriz, importada. É importado e esse cachorro vale milhares de dólares,
pelos filhotes que ainda terei, enfim, acontece isso? Acontece. Tá, e vamos lá, como que é pro médico veterinário? Como é que ele se resguarda disso? Ele tem que avisar o cliente. Em relação... No meio da cirurgia? Não tem como. Então, quando é uma situação emergencial, é um pouco mais delicado. Se você vai fazer uma cirurgia eletiva, os termos de consentimento, a gente coloca uma cláusula dizendo que, com base nesses riscos que eu estou trazendo, pode surgir alguma situação de emergência, pela qual você já autoriza desde já a gente a agir e que essa situação pode trazer custos extras, ok? Ok, tá? Isso para casos eletivos. Agora, você atendeu, a gente já teve processos desse, a gente ganhou nesse caso de parto distóxico, que o animal veio em sofrimento, a pessoa já pegou e já levou para cirurgia direto, e quando se deparou com essa situação, que era um parto distóxico, na hora já fez a castração, a pessoa entrou com o processo. A gente ganhou explicando a situação que ou a gente faria isso, ou esse animal viria num sofrimento posterior e os filhotes também, porque é muito comum no parto distóxico a gente ter questões também de má formação, esse tipo de coisa, né? Então, que não seria saudável para aquela cadela emprenhar de novo e nem para os possíveis futuros filhotes. Com essa argumentação, com base no bem-estar animal, a posse responsável, a gente ganhou. Mas não era um caso de um reprodutor. Não era um caso de uma matriz. Esse valor aí... Sabe, pode ter discussões num caso... Não, mas o proprietário ele já sabe o veterinário que ele vai levar, ele já sabe o que tem que falar pro veterinário na hora que entregar o cachorro, e é conversa diferente. Porque criador é diferente. É diferente, ele vai falar, olha, faz de tudo para não castrar. Exato. O veterinário vai falar, eu vou fazer de tudo mesmo, só se ela estiver correndo risco de vida. Então é uma coisa que vai ser conversada antes. E esses processos, eles entram muito na perícia veterinária, por isso que os peritos hoje é um serviço que está crescendo muito. Eu gosto muito, acho que é uma renda muito interessante para os médicos veterinários. Você vê que todo o processo de erro médico tem que passar por perícia, e as perícias giram em torno hoje de, entre as mais baratas, tá? De 4... vai a 9, 10 mil reais. Eu vi isso aí. Eu acho que isso é uma coisa interessante mesmo. Ainda mais num país tanto cheio de lei e tão cheio de questões jurídicas, né? E é o que eu falo, o juiz, ele não entende medicina veterinária, ele entende direito. O juiz precisa do perito. E é o juiz que escolhe o perito, né? O tribunal, ele tem um cadastro de profissionais que fazem uma prova prévia, mostram suas qualificações, e daí, na hora que alguém solicita uma perícia, o juiz vai nesse cadastro, pega lá, peritos médicos veterinários, indica algum. Tá? Eles podem indicar sempre o mesmo, quando eles têm uma confiança no trabalho, enfim. É, de fato, uma carreira que você vai crescendo dentro da perícia veterinária, a medicina legal que a gente fala. E eu falo que ele traduz para o juiz o que a gente está falando. Que a pessoa entra lá falando, não, porque o parto distóxico é isso mesmo, porque se não castrar, nananana. Daí vem o autor e fala, né, o cliente fala, não, porque ela podia ter feito isso, porque eu não dei autorização e é meu direito como proprietário, eu tenho que autorizar, nananana. E daí o juiz, para decidir quem tá certo, ele precisa entender, tá, mas peraí, se ele não fizesse essa castração, o que aconteceria com o animal? E o que aconteceria com os filhotes? E ele tinha outra forma de fazer? Então ele nomeia alguém para traduzir isso para ele. Então os processos, 99,9% são definidos pela perícia. Por isso que é importante termos bons peritos formados, boas escolas de perícia veterinária, porque... Que é uma coisa meio nova para o veterinário. Né? É uma coisa nova. A gente tem alguns cursos bem legais aí, mas é novo. De vez em quando eu pego o ranço de alguns peritos que eu falo assim, cara, foi muito mal feito isso aqui. Vamos pedir para trocar o perito, vamos espernear, porque às vezes as pessoas acham que é só ir lá e se cadastrar. Porque como o médico veterinário se formou, você pode trabalhar no que você quiser, você tem licença. Sim, mas eu vi o veterinário, tem que aprender um monte de coisa de lei. Para fazer uma boa perícia. Né? Tem que ser meio veterinário, meio advogado ali, né? Exatamente. Só que assim, ele não pode dizer tá certo ou tá errado, porque ele não é o juiz. Sim. Ele tem que dar as respostas que foram... Tanto é que quando você vai fazer uma perícia, as partes, autor e réu, formulam quesitos. O que é o parto distóxico? Explique. É possível dizer que se não castrasse o animal, a próxima ninhada poderia vir com uma formação? Explique. Não. Você faz as suas perguntas direcionadas porque você quer que responda, tanto o autor quanto o réu. Se ainda tiver dúvida, o juiz também pode fazer perguntas. Então, a regra é o perito responder perguntas, não é dar opinião. Então, o perito vai receber, o processo briefing lá que ele tem que responder. O questionário. Tanto é que ele recebe antes dele dar o valor dos honorários. Aí, a depender da complexidade da causa, ele fala, putz, 50 quesitos de um, 60 de outro, processo de 300 páginas, 10 mil reais. Aí ele vai dar o valor. O perito põe o valor também. Aí ele põe o valor com base nas horas que ele acha que vai trabalhar, entende? E daí que a gente tem com as respostas vindas, o juiz olha tudo, entendi. Então, se é isso, isso e isso, de fato houve uma falha. Quem que paga o perito? Quem perdeu a causa? Partes. As duas, antes do resultado, paga autor e réu. Eu ganhei, no final do processo você me reembolsa a parte, os 50% que eu paguei. Assim que funciona.
O perito vai receber de qualquer jeito. Vai, com O certeza. perito não vai tomar calote. Ele não vai nem entregar nada, ele nem vai começar a trabalhar se você não depositar Então, ó, metade, perito é uma boa. metade. Mas eu acho legal até para É. complemento de renda, porque não é uma coisa que você tem que bater. Você pode fazer no final de semana. Sim, mas ó, se o cara pegar 10 casos por mês, ele pode ser a Entendeu? renda dele. Sim, e ele tem É. até uma facilidade de agenda, não precisa ficar se deslocando, trabalha de casa. É, de fato, um novo trabalho na veterinária que é bem interessante e bem importante, tanto para tutor responsável, quanto para o veterinário. É bem, bem importante. Então, eu acho que é uma área legal a ser explorada e que valoriza bem a medicina veterinária, paga bem, sabe? Que outros tipos de processos que os veterinários acabam recebendo com certa frequência e que a gente nem pode imaginar ou que não passa na cabeça da pessoa? O que é mais falado é erro médico. Uhum. Mas, quando você consegue contratar um advogado que atua mais nessa área da saúde, ele consegue te pegar na questão da falha da informação. Então, não é que teve erro. Não, seu procedimento foi perfeito. Mas você não me falou que podia ter esse desfecho desfavorável. E se eu soubesse, eu não teria feito isso agora. E aí, você pode responder por duas questões de falha dentro do Código de Defesa do Consumidor. Falhei no procedimento, não foi esse o caso. O procedimento foi perfeito, teve um desfecho desfavorável, mas previsto em literatura, podia acontecer, mas aí você perde o processo, tem que me indenizar, porque falhou a sua informação. E aí eu não estava num momento que eu poderia lidar com aquele desfecho desfavorável. Então, a falta de informação, e é por isso que o termo de consentimento detalhado é muito importante. Porque na verdade o cara falou, mas não documentou. Exato. Então, por exemplo, você tem que explicar, ó, a gente vai fazer a cirurgia agora, é o ideal, mas pode acontecer de, sei lá, gente, me perdoe a falta de técnica, mas sei lá, tem um risco mínimo, mas esse animal pode ficar mancando e precisar ficar num espaço concentrado da sua casa e você medicar ele 3 vezes por dia. Se você não falou isso e deu aquilo, o tutor vai falar, não, tudo bem, eu sei que podia acontecer, mas eu não sabia que, desculpa, eu sei que o procedimento foi certo e havia esse desfecho favorável, mas eu sei agora, ele me falou previamente. E dentro da minha rotina, eu não tenho condições de dar esse tratamento para o animal agora. Então, com base na falha de informação, você vai me indenizar. Então, essa questão de falha de informação é algo pouco explorado, mas que acontece. Ah, não, seu juiz, eu não estou reclamando que teve erro. Não teve erro. Teve falta de informação. Porque eu não estava pronto para lidar com isso agora. E isso fere diretamente a gente leva lá para a Constituição Federal, que fala que dentro da dignidade da pessoa humana, vocês já devem ter ouvido esse termo, eu tenho o meu direito de autogestão. Então, eu, Érica, sei o que cabe na minha rotina com base no meu histórico, na minha fé, na minha cultura, no que eu acredito, na minha posição política. As suas finanças. Nas minhas finanças, minhas possibilidades de rotina no cotidiano. Então, por exemplo, se há um tratamento medicamentoso e um tratamento mais invasivo, ambos vão dar o mesmo resultado, vocês vão me trazer se ambos vão dar o mesmo resultado. Se não tem o mesmo resultado, vocês que vão optar pelo principal. Ah, não, mas ambos dão o mesmo resultado, só que um me dá um tratamento medicamentoso, que eu vou ter que medicar meu animal 3 vezes por dia, com um colírio que a cada 15 dias acaba, e cada pote custa R$500, só que eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho condição de dar 3 vezes por dia, por mais que seja melhor, porque é menos invasivo, não cabe na minha rotina. E como o animal é minha propriedade, eu tenho o direito de autogerir a minha vida, então eu opto pelo mais invasivo. Então é isso que tem que ser respeitado no direito do consumidor. Porque a gente tem que se enxergar como consumidor no dia a dia, né? Sim. Nós somos consumidores direto de vários... Então, a gente precisa não se sentir enganado. Grande parte dos processos, eu vou dizer que 90%, ocorrem porque em algum momento o seu cliente se sentiu enganado. Ah, mas ele não me falou isso? Se ele tivesse me falado, eu não tinha feito agora, ou eu nem tinha feito, eu tinha feito de outra forma. Então, a pessoa se sente enganada. Ela se sentiu enganada, surge o litígio. Então, você tem que dar as opções de maneira bem transparente, para então ele poder decidir o que vai caber na minha vida agora. Né? Claro, na maior parte dos casos, em questão eletiva, né? Não em questão de emergência. Emergência é outra situação. Mas a gente precisa respeitar o direito do tutor de decidir o que vai caber na rotina dele naquele momento, sabe? O tutor tem o direito de decidir pela eutanásia? Tem. Aí qual que foi Por não caber na rotina, por não caber nas finanças, mesmo que o veterinário fala, talvez ele viva mais 6 meses. Não, eu não quero. Tem. Tem? A resolução que trata sobre eutanásia, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele elenca lá, acho que são 5 motivos que fala que a eutanásia pode ser indicada. E o último motivo é quando a atividade produtiva do animal ou os custos do tratamento forem incompatíveis com as finanças do proprietário. Então, é uma possibilidade. Mas todo cachorro velhinho tá lá. Ele poderia viver mais 1 ano, mais 2. Sim. A pessoa pode decidir?
Pode pedir, você não é obrigado a aceitar se você não concorda. Então, qual que é a mudança importante que a gente teve na resolução de eutanásia? Ela é de 2012, se eu não Porque me engano. é a fase que dá mais despesa. Isso, exato. E às vezes o cachorro realmente ele não vai ter, como a gente chama? Qualidade de vida. É, Às vezes é só empurrar com a barriga mesmo, É. né? E tem veterinário que às vezes quer prolongar porque tá recebendo, e tem veterinário que até tá lotado de boa intenção, mas a pessoa fala assim, eu não tenho tempo, eu não quero passar por isso, mas a gente fala, pô, ainda tem dignidade e tal. Então isso aí o próprio dono pode resolver. Pode pedir, você não é obrigado a fazer se você não concorda. Até porque o que eu entendo, o médico veterinário ele é um agente de saúde ambiental, tá? Vocês têm que educar os clientes de vocês. É papel de vocês também previsto em legislação. E hoje em dia é muito mais fácil. Ah, tá difícil? Vamos pensar numa vaquinha, seu João? Fazer uma vaquinha na internet para ver se a gente desenrola? Ou então eu tenho aqui minha parceria com uma ONG, posso tentar conversar com eles, se eles não conseguem ajudar nos custos. Você não prefere fazer a doação, então, ao invés da eutanásia? É um papel do médico veterinário, quando ele não concorda com o pedido, tentar buscar soluções. Porque você pode não concordar, ele vai na porta do lado e vai fazer eutanásia, porque é o que ele quer e é previsto em resolução que pode. Então, eu acho que é um papel mais amplo do médico veterinário O veterinário nisso. pode se negar, então. Pode se negar. Essa foi uma mudança grande que a gente Isso teve é na bom. resolução de eutanásia, porque a resolução antiga falava o médico veterinário deve indicar a eutanásia nos seguintes casos. Aí elencava esses mesmos casos que eu falei. E alterou para o médico veterinário pode indicar. Então, te deu liberdade de acho que cabe, acho que não cabe. E se o veterinário indicar e a pessoa não quiser fazer? A depender do caso, pode até ter um caso de maus tratos. Então, o médico veterinário fica naquela de identificar no caso concreto se beleza é um direito dele ou não. Aqui já tá demais, aqui a gente passou. A gente discute muito isso Tá sofrendo, né? em veterinária, na medicina veterinária de paliativismo. Porque ao mesmo tempo que tem médicos veterinários que entendem que não é a hora, tem clientes que não entendem que passou da hora e querem ficar Talvez a prolongando. maioria. A maioria tem aquele apego e não, vamos de novo, vamos fazer, vamos. E o médico veterinário fala, cara, já não tá dando mais. E aí cabe ao médico veterinário enxergar se aquilo já tá entrando numa questão de maus tratos. Mas óbvio, é uma coisa muito delicada. Imagina, você atende a Dona Maria há 15 anos. Você sabe que ela é pegada no animal. Você entende que aquilo é maus tratos. Como é que você vai denunciar a Dona Maria pra polícia? Não, você não vai denunciar. Você não vai denunciar. E já Tá teve convencendo. processo de cliente contra o veterinário por conta da indicação? De eutanásia, É. já eles falam, que ele não queria, por exemplo, se o animal veio a falecer, teve óbito do animal no meio, uma das coisas que eles falam é, ele matou, tanto é que ele já tinha sugerido a eutanásia, ou seja, ele não atendeu com boa vontade, entendeu? Ele quis matar o animal, mas graças a Deus eu nunca peguei, eu falo que eu não trabalho com nenhum veterinário picareta, assim, meus clientes são todos muito corretos, óbvio que tem falhas, muitas das vezes é a documental, então eu fico com dó, porque às vezes o médico veterinário está correto, mas perde porque não tem como comprovar. Claro que a gente faz de tudo, né, gente? É testemunha, é gravação, é conversa do WhatsApp, a gente usa o máximo de prova que a gente tem, mas nem sempre a gente consegue comprovar que o cliente estava ciente daquele risco, ou que o cliente autorizou tal coisa, e muitas das vezes eles falam, ele tinha até sugerido eutanásia, então claro que ele fez de propósito. Então, acontece. Gente, eles falam de tudo. Eu falo que no processo judicial cabe tudo, né? Se ele quiser uma indenização moral e uma pizza de calabresa, ele pode botar lá, cabe ao juiz dar ou não, entendeu? Ele pede o que ele quiser, sabe? Então, vem muita coisa. E tem processo do profissional contra o cliente, por exemplo, foi para uma cirurgia, assinou os termos, tudo mais, só que o cachorro faleceu na cirurgia e o cara não quer pagar. Muito. A gente faz muita recuperação de crédito dentro do escritório, com processos, ou então negativação, ou notificações extrajudiciais, mas a grande maioria agora de processos de profissionais contra clientes é difamação em rede social. Mais do que inadimplência. Porque inadimplência é tão difícil você cobrar devedor no Brasil, que eles quase, chega, não aguento mais não. Não, eu vou botar isso no meu custo, esses calotes, começar a cobrar antecipadamente. Eu sempre falo, vamos diminuir calote? Cabe na tua rotina a gente cobrar antecipadamente? Tem cliente meu do interior do Rio Grande do Sul que fala, Érica, não cabe? Aqui, na minha comunidade que eu atuo, meu Deus, é uma ofensa cobrar antes. Falei, então a gente vai trabalhar de outra forma. Aumenta 10%. Exato, vamos aumentar, vamos focar num cadastro mais eficiente, de pegar a documentação para a gente conseguir encontrar essa pessoa para cobrar depois. Enfim, vamos ver outras ferramentas. Eu falo que o jurídico não pode inviabilizar o seu trabalho. Então não adianta eu falar, então o problema é seu se você não quer cobrar antecipadamente. Não, o que a gente pode fazer então para caber na tua rotina, entendeu? Então o ideal é sempre cobrar antecipadamente. Evita calote. Não deu? Vamos ver outros meios, tá? Mas quando eles cadastram errado
O cliente deles aí, de fato, é um parto para achar na justiça e gasta muito dinheiro, porque cada citação que o oficial vai no endereço que a gente tem, custa dinheiro. R$35. Pagou, foi lá, não tinha, indica outro endereço. Mais 35 para citar esse dinheiro, chegou lá, não tinha. Então, a pessoa fica desgostosa da justiça. Fora, muitas vezes, que a pessoa não tem nada no próprio nome. Então, eu falo que a gente ganhou, mas não levou. A sentença é linda pra gente, tá? Aqui, ó, tem que pagar. A gente consegue penhorar alguma coisa dele? Não. Conta bancária vazia, não tem nada no nome dele. A gente ganhou, Fica mas com o não nome levou. sujo lá e dane-se. Exato. Agora, vamos lá, os casos que você falou da rede social, como que tem ocorrido? Porque o cara é cliente, obviamente que ele pode dar opinião sobre o serviço, se ele Sim. gostou, se ele não gostou, Uhum. e acho que isso é um direito dele, Sim, né? direito O do que não consumidor. pode? Aham. Onde que é extrapola o direito? Aí que é o delicado. Porque quem vai definir que se passou ou não é o juiz, sabe? E o juiz, eu costumo falar que ele tá numa situação mais confortável que o empresário, que, né, depende do nome dele, da fama dele, que ele construiu ao longo dos anos, para poder ter clientela. O juiz, você xingando ele ou não, ele é funcionário público, ele vai receber o dele no final do mês. Então, muitas vezes, essa interpretação, ao meu ver, é um pouco equivocada. Porque o que o juiz faz? Ele coloca 2 direitos constitucionais brigando. Liberdade de expressão, direito de imagem. Minha honra profissional, minha imagem como profissional, tá? Eles estão no mesmo patamar dentro da Constituição Federal. Onde que um passou sobre o outro, né? E aí depende do que foi falado. Por isso, toda vez que fala, tô sendo difamado, eu falo, manda print aí dessa difamação. Carniceiro, isso é um açougue, não devia ser chamado de médico veterinário. Fechou, vamos entrar, você vai ganhar. Ah, me atendeu com uma má vontade? Às vezes ficam me perguntando se esse tipo de profissional merecia ser chamado de profissional. Tem juiz que entende que não é nada. Liberdade de expressão. Uhum. Isso aí até que é. Entendeu? Não, eu também acho. Sabe? Só que qual que é Mas se tem um chamar de limite agora. carniceiro... Agora me diz uma coisa, uma pessoa que não foi cliente, mas fala de alguém porque viu alguém falar e vai lá Tem direto. A gente exemplo- consegue entrar com processo alegando que, olha, nunca atendi. Uhum. Ou então uma pessoa que vai lá e inventa. Ficou bravo no final que o valor deu alto, foi lá e criou uma situação que não existiu. A gente entra com processo alegando que é mentira. Você está me difamando com base numa mentira, com intenção de que eu perca a clientela. Então, eu preciso que você determine a retirada dessa publicação e me indenize por danos morais. Ou então tem gente que nem quer indenização, às vezes porque sabe que o cliente não tem renda, enfim, eu quero uma retratação pública. Por exemplo, se você vai num perfil de uma pessoa que tem 10 milhões de seguidores, é muito mais interessante ele fazer uma retratação pública do que você pedir uma indenização que o juiz vai te dar R$3.000, entendeu? Então, depende muito, você só não consegue os dois. O juiz fala que é uma dupla penalidade. Ou você quer retratação Mas pública o ou juiz você quer te dá a indenização. opção de optar? Eu, você como pede. advogado, eu tenho que entrar e escolher. Ah. Porque às vezes que alguém pediu os dois, ele falou, não, isso é uma dupla penalidade, ou um ou outro. Então, com base em processos anteriores, que a gente estuda os casos anteriores, a gente vê que tem que ser um ou outro, tá? Mas depende muito, de fato, da interpretação do juiz, até onde é liberdade de expressão e até onde pode desferir o Mas direito peraí, à honra a da pessoa que pessoa. ofendeu ou vai se retratar ou vai pagar. Uhum. Nunca vai acontecer nada mais grave do que isso. A difamação também Embora é um ela crime. pode acabar com a sua carreira. Exato, a difamação também é um crime, tá? Então, ele é previsto tanto no Código Civil para indenização, como no processo penal como crime. E aí, é um crime de menor potencial ofensivo, claro, a depender da repercussão, mas ele pode ser tratado como crime também. Dá para fazer nas duas esferas. Eu costumo indicar a esfera civil, porque a esfera civil dói no bolso. E o brasileiro sente mais. Porque na esfera penal, a probabilidade de cair num pagamento de cesta básica, no pedido público de desculpa e não ter indenização nenhuma é altíssimo, né? Então, não gera um efeito tão esperado. Apesar que eu acho que assusta bastante a pessoa Eu receber acho- uma cartinha do juizado criminal. Exato. Então, quando a pessoa foi de muita má fé, eu falo, bora entrar com tudo. Deixar dar uma assustada. E eu acho importante, eu sou muito da conciliação, mas esses casos de difamação, eu acho que é importante esse trabalho de formiguinha de toda a classe para educar o público na internet. E o porque hoje veterinário que pessoal ganhou a perde causa, mão. ele pode expor isso? Pode. Ó, Todo- ganhei, tá pode. aqui aquele mentiroso. Todo o processo é... Se você vai de mentiroso, Aí ela mentiroso aí é vai entrar outra. com outro processo. Aí não pode. Aqui, Pode expor toda a sentença. Todo o processo no tá aqui Brasil o é resultado. público. Aham. Mas se Pode dá falar, escrito que o cara mentiu, o cara me... fulano de tal, falou sobre mim isso. É. Eu entrei na justiça e esse fulano de tal perdeu, eu ganhei, ele A não, verdade não prevaleceu, falou com a segue o Exato. documento, pode. Não contou com a verdade quando ele falou Não isso, contou isso com a e verdade isso. e é sinônimo de mentira. Cara, chamar de Tá mentiroso bom. é Entendi. uma ofensa. Exato, mas Você chama de pode. mentiroso, mas com classe. Com classe. Sabe que todo o processo judicial é público. Uhum. Se você quiser hoje sair daqui,
ir no fórum daqui, eu quero assistir umas audiências aí, você pode. Talvez eles peçam, não, pra essa não vai dar, porque já tem gente demais na sala, enfim. Tudo é público. Alguns casos, poucos casos, correm sob segredo de justiça, porque são casos mais íntimos, que estão com menores, envolvendo menores, que estão envolvendo intimidade. Mas, em regra, todo o processo judicial no Brasil, ele é público. Então, você expor a sentença, você não está cometendo nenhum crime quando o processo é público. Eu vou fazer uma pergunta que não está diretamente ligada ao exercício da profissão, mas com o mundo atual de mídias sociais. Então, tem um veterinário que expõe a opinião dele técnica sobre tal assunto. E aí, ou um outro veterinário mesmo, ou uma pessoa qualquer, faz como é que chama? Um react falando, puta, só que idiotice que esse cara tá falando, não sei o que tá. Isso também cabe processo? Cabe pro profissional, para uma pessoa que não é profissional, ou para uma outra profissional? Pode, porque a intenção ali é, de fato, difamar a profissão da pessoa, a honra profissional dela. Cabe processo. Hoje em dia, até pessoa jurídica, dependendo da forma que for tratada, uma clínica, em vez de eu falar do profissional, eu falo da clínica dele. Cabe processo também, indenizatório, tá? Só que daí tem que ser uma coisa que ultrapassa mesmo essa liberdade de expressão. Tanto é que tem casos, por exemplo, que são muito delicados, que uma pessoa vai lá, não fala nada, mas dá 1 estrela. Não falou nada, é 1 estrela. Cai lá pra baixo a tua nota. Aí o veterinário começa, Érica, não sei o quê, acabou com a minha nota. Mas a liberdade de expressão de avaliar o serviço, né? Exato. Qualquer um pode dar 1 estrela. Exato. Sim. E daí é o que eu falo, porque já tive resultados desse no processo, que é um juiz falando assim, existe a ferramenta do Google, o meu negócio lá. Você pode se utilizar para o bem, você pode ser favorecido ou não. É sua escolha ter aquela ferramenta. Sim, você pode desativar. Você pode desativar. Agora, você tem que ficar suscetível também às reclamações. Lógico. Não dá pra você querer só o bom. Então, quando os profissionais começam, eu tô recebendo pouca avaliação. Mas estão te difamando? Não, só bota 1 estrela. Ou você desativa, ou você aceita. Porque, de fato, não dá pra você querer só pro bom, entendeu? Você tem que estar disposto também a receber críticas, sabe? Então... Às vezes a crítica é até boa, né? Exato. Pra você melhorar algum procedimento Exatamente. Né? Então, é interessante. E assim, todo mundo cresce na crítica. Quando eu estava fazendo a formação em direito hospitalar, eu fiz muito treinamento dentro do Einstein. E eles têm um caso emblemático lá. Nossa, agora me fugiu se foi no Einstein ou no Sírio isso. Eu acho que foi no Einstein, tá? Me desculpem se eu falar besteira, se foi no Sírio. Mas teve um caso lá de uma menina que ela veio a óbito dentro do Einstein, e a partir do óbito dela, eles criaram uma comissão de segurança do paciente, e a partir daí, eles têm um protocolo de grande segurança, mas eles têm um protocolo interno para erros, para falhas, em que eles acolhem a família e tentam fazer de maneira extrajudicial e dão treinamentos até hoje. Eles criaram um instituto com o nome da menina, e quando você entra no hospital, tem a estátua da menina, de tanto que eles se importaram com aquilo. Então, o que eu vejo? A falha existe, a gente é humano, a gente é falível. Sim. A forma que você lida com a falha é o que vai fazer a sua diferença como profissional. Então, o fato de você receber uma nota baixa não quer dizer que ninguém vai confiar em você, mas a forma que você lidou com aquilo faz toda a diferença, porque imagina se alguém vai deixar de ser atendido no Einstein porque teve esse problema. Fazer aquela pessoa voltar lá e dar uma avaliação melhor. Hoje, a mãe da menina, ela atua nessa comissão de segurança do paciente do Einstein. Imagina a melhor forma de você reconhecer o seu erro e tentar fazer com que não ocorra mais. Então, aí que tem a diferença de tratamento. E a comunicação, ela é muito importante. O que eu vejo de diferença, muitas vezes você erra, mas tem gente que não te processa, porque, o Dr. João sempre foi tão transparente comigo, ele me explicou que podia acontecer isso, ele tinha carinho pelo Bob, foi mal, ele veio pra cá e falou que de fato que naquele dia faltou tal coisa e o anestesista, não sei o que lá, mas cara, ele sempre teve tanto carinho que eu entendo o que acontece, eu vou deixar pra lá. Então, muita relação que você cria de confiança também com o seu cliente, pra então você conseguir lidar com a sua falha, que é possível de acontecer, sem você ser tão penalizado, se comprometendo às mudanças. Então, é uma coisa que eu sempre falo pros clientes. A gente já teve problema de animal morrer em pet shop, nessas câmaras de secagem, principalmente braquicefálico, é um caos. E já teve caso disso, e a gente manda anualmente para esse cliente até hoje os treinamentos que a gente faz todo ano de segurança do animal dentro do banho-tosa. Então, a pessoa se sente, não foi em vão que eu perdi o meu animal, não foi em vão, porque eu vi que teve algum resultado. Então, isso eu acho bem importante até para evitar esses litígios. A pessoa sabe que você sempre tratou ela com respeito e com transparência. Então, você consegue manter essa transparência na hora de conversar quando aconteceu uma cagada, entendeu? Então, essa relação precisa ser bem construída também
sabe? Faz parte dessa relação de confiança entre os dois, né? Tanto é que a gente fala que quando essa relação tá estremecida, o melhor que você faz é abrir mão desse paciente. Pô, tudo que eu falo pra Dona Maria, ela questiona. Mas será mesmo que se... Porque assim, ó, a minha amiga teve esse caso e o outro médico tá questionando demais, Dona Maria. Acho que não tá mais proveitoso. Quem vai sair perdendo é o Bob. Porque eu falo, você não cumpre, você contesta, vamos fazer o melhor pro Bob? Vamos transferir ele para alguém que você tem uma plena confiança, porque eu tô achando que não tá mais proveitoso aqui, sabe? Então são situações que o médico veterinário tem que enxergar quando de fato a comunicação já não tá mais dando certo. No adestramento de cães eu demito meu cliente tem que ser com uma certa direto. frequência, lógico, não são muitos, até porque eu tento explicar tudo antes de fechar, tudo como não é, mas acontece, tem cara, o cara questiona tudo, fala, mas o outro falou tal coisa, eu falei, então vai no outro, então cara. vai no outro, não me enche o saco. Você vai confiar, você vai me contratar, confia em mim, né? É lógico. Senão... Exatamente, e aí hoje em dia, você vê, pra medicina veterinária, tem o Dr. Google, então eles já chegam diagnosticando o animal, com a solução, com o tratamento. Com tudo. Então, hoje em dia, eles questionam muito mais, assim. Só que tudo bem, tem um questionamento que é saudável, de quem se importou com aquela situação e estudou para entender melhor, mas tem um questionamento que ultrapassa. Aí chega um momento que fala, cara, não tá dando. Vamos passar pra frente, que isso não é mais saudável pra ninguém aqui. Nem eu tô mais afim de te atender, sabe? Porque também gera um estresse no profissional, né? Mas até isso precisa ser dito de uma maneira correta, né? Porque você fala desse jeito, assim, eu também já não tô mais a fim de te atender, talvez não leve um processo. Isso aí pode acontecer não numa situação de emergência, né? Numa situação de emergência, não. Fica muito delicado, tá? Porque você tem que estabilizar o paciente. Estabilizou, você imagina você aguentar um pentelho desse numa situação que você é obrigado a atender. Não, e tem gente que assim, ó, que já sabe... que a gente já mandou carta de demissão, não venha mais aqui, tá aqui o histórico do seu animal, tá aqui sugestões de clínicas ao entorno que você pode buscar, não venha mais aqui. Mas o pentelho é igual o bandido preso, ele sabe exatamente as brechas, daí na emergência ele vai lá e vai rindo ainda, você tem que me atender, o animal tem emergência, tem que me atender. Então é muito desaforo pro médico veterinário. Não, mas é pentelho e burro também, né? Porque gente, por que ele ele vai ficar no lugar? Um cara vingativo. Exato, não, mas também não gosto do cachorro dele, né? Exato, por favor, né? Mas essa questão de emergência é o que eu falo, é basicamente uma regra de o animal não tem culpa de ter um responsável babaca, entendeu? Então, tipo, o médico veterinário precisa salvaguardar a vida do animal, porque ele não tem culpa do dono dele ser um babaca, entendeu? Então, tem que fazer pelo menos a estabilização, sabe? Você acha que, hoje em dia, todo médico veterinário, seja ele sendo proprietário de uma clínica ou trabalhando de forma domiciliar, ele deveria contratar um profissional advogado para evitar problemas? Eu acho importante, tá? Eu, sinceramente, digo que não é obrigatório. Mas eu acho importante porque a gente não tem tempo para tudo. Por exemplo, contabilidade a gente pode fazer sozinho. Mas você vai lá se aprofundar para ver o que tira, qual tributo, onde que tira esse sistema. Tem um monte de lei. Tem muito, você não Muda dá a lei conta. todo dia. Você não dá conta. E você garante que você esteja atualizado, né? Quando você coloca um advogado, o carro-chefe do escritório lá é uma assessoria jurídica mensal que a gente faz um pente fino na sua clínica. Vamos fase a fase. Fase 1, que a gente costuma tentar coincidir com um mês. Tem fases que são um pouco mais longas, mas fase 1, vamos fazer a arrumação trabalhista daqui? Quem é CLT? Quem é que tá como PJ? Mas é PJ mesmo ou tu tá fraudando a legislação trabalhista? Vamos agilizar, vamos botar como PJ direitinho? Vamos mudar essa cultura? Fechamos essa fase? Vamos para a parte agora de regulatória, Anvisa, né, vigilância sanitária, CRMV, como é que tá? Fechou? Vamos lá cuidar do responsável técnico, ele sabe de todas as funções dele, né? Fechou. Vamos para prontuário, vamos ver como é que tá o prontuário? Finalizamos o prontuário, vamos fazer um treinamento para essa equipe de prontuário? Vamos. Agora vamos para termo de consentimento. E aí você vai faseando o estabelecimento, que normalmente depende do tamanho do estabelecimento. Se você faz telemedicina, se você faz atendimento domiciliar, se você tem taxi dog, se você tem banho e tosa, depende. Normalmente 12 meses, 13, você finaliza esse preventivo. E daí você consegue caminhar com as próprias pernas de maneira de que o problema vai surgir, né? O jurídico não evita o problema, mas quando ele chega, a casa está arrumada. A chance de você ter prejuízo é mais baixa. Então, é nisso que a gente tem diversos escritórios advocatícios hoje em dia, inclusive o meu, que trabalha só com profissional da saúde, e o meu hoje, 98% são médicos veterinários, arrumando a casa, e enquanto arruma a casa, apagando fogo, né? A gente fala que são duas áreas, o preventivo e o contencioso. O contencioso é o bombeiro, que é a parte que eu mais faço. Eu vou apagando fogo do que está acontecendo. Socorro, tem um fiscal do CRMV aqui, tem um tutor aqui gritando, chamando que vai chamar a polícia. Sei que tá me te falando na internet, não pagou, o que eu faço? Então tem a parte do bombeiro e a parte que você vai arrumando a casa e depois a casa começa a andar com as próprias pernas e aí você consegue dar uma relaxada maior. Porque eu entendo que gente, é muita... Eu trabalhando, olha quantos assuntos a gente tratou aqui. Sem combinar, sem botar
Nossa, a gente fica muito mais tempo. Então, é muita informação para uma pessoa que está preocupada em melhorar a técnica, que tem que estudar gestão de equipe, que tem que estudar, o faturamento tá assim, mas o lucro tá baixo, o que eu faço? Que eu tenho que pagar conta? É muita coisa para estudar. Então, se você conseguir delegar de maneira que essa parte eu não vou me estressar, é mais tranquilo. Como eu disse para vocês, obrigatório não. Se você conseguir abraçar o mundo, tranquilo. Mas, assim, é uma área em bastante crescimento, bastante formação. E eu amo trabalhar nessa área, gosto muito, mas é uma coisa que está sempre mesmo renovando, precisa estar muito por dentro. Você tocou num assunto aí tocou num termo que me lembrou de um assunto importante, a questão da responsabilidade técnica, né? É muito comum, principalmente talvez no início de carreira, o cara achar que é um ganho fácil. Nossa, muita ser responsável por vários pet shops. Então ele vai, só assina e ganha, sei lá, R$500 de cada um, e o cara tem 10 ali, né? E ele acha que vai ser ótimo, mas é muita responsabilidade mesmo, né? Muita responsabilidade mesmo. E assim, e você tem que saber do que você está se responsabilizando. Por exemplo, às vezes uma pessoa recebe, fui contratado para ser RT de hospital, do hospital todo, então tu tem que conhecer as responsabilidades técnicas do laboratório, do centro cirúrgico, do descarte de materiais. Você tá por dentro de toda essa legislação. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe Só de nada. Exato, só assina. E daí você fica com o seu CRMV ali. Porque se alguma coisa recair, alguma fiscalização for para o hospital, o seu CRMV que tá ali. Você que vai receber as penalidades. E a gente tem a penalidade de cassação, né? Do exercício profissional na medicina veterinária. Então, se você descuida disso, você tem um problema seríssimo. Me diz uma coisa, teve um caso, eu não vou lembrar agora detalhes, mas então não vou nem falar nome, mas teve um caso aí de um pet shop que foi recente, mês passado, ou retrasado, com clínica veterinária, pet shop, e tinha uns medicamentos vencidos. E aí o dono do proprietário, que não sei se era veterinário ou não, acho que não era veterinário, é que estava correndo o risco de ser preso, ou foi preso, eu não sei o que aconteceu. Certo. Enfim, nesse caso, a responsabilidade é do dono ou do responsável técnico? O responsável técnico seria... Se forem duas pessoas diferentes. Exato. O que acontece é que pet shop não tem obrigação de ter responsável técnico porque não é atividade médico-veterinária. Não, mas lá no caso ela tinha um medicamento vencido. Mas lá tinha uma clínica. Tinha um medicamento vencido. Sim, então, a responsabilidade do proprietário vai ser perante a Anvisa, em regra, tá? Porque existem os medicamentos que eles pedem responsável técnico também perante a Anvisa. Mas em regra é do proprietário. E perante o Conselho Regional de Medicina Veterinária é do responsável técnico. Então os dois tem essa divisão, exato. Então, mas aí também dá um processo, né? Porque Dá o cara fala, mas eu contratei um responsável técnico que não me amparou. Exatamente. E o responsável técnico vai falar, mas o cara que eu falei que não era pra ter e o cara tinha. Isso. Aí nesse ponto que muitos responsáveis técnicos não conhecem o dever deles. Quando você dá a instrução, isso tá errado, você tem que corrigir. A pessoa não cumpre. Você vai lá, anota no livro de RT. Hoje fiz instrução XYZ. Assina. Voltou lá um mês seguinte, não fez? Reforcei a instrução XYZ. No mês seguinte não fez, você tem que mandar um laudo informativo pro CRMV, informando aquela situação. Porque se vier uma fiscalização e tiver assim, só aquele laudo te salva. Senão você vai responder. Se você não mandou esse laudo informativo pro CRMV dizendo, estou tentando, coloquei no livro, já pedi, ele não cumpre, sem esse laudo você acaba respondendo. Com esse laudo ele consegue direcionar de outra maneira, tá? Eu nunca vi como que eles podem fazer em relação a não médicos veterinários. Se o proprietário não é um médico veterinário, o responsável técnico apresentou isso, tá? Eu nunca vi como que eles saíram dessa situação. A nova resolução de publicidade para publicidade consegue responsabilizar outras pessoas também quando o responsável técnico da publicidade, que agora também tem que ter responsável técnico da publicidade, comprova que tentou informar e a pessoa não quis cuidar, tá? Mas, de fato, a ação do conselho é para médicos veterinários. Eu não consigo atingir, sancionar com as minhas sanções. Então, talvez ele vai ter que se auxiliar, por exemplo, numa vigilância sanitária, já que ele não é médico veterinário. Então, eu vou levar minha denúncia para a vigilância sanitária e daí a administração pública vai em cima dele. Ele vai ter que buscar outros caminhos. Mas o responsável técnico fazendo isso, ele consegue se safar, vamos dizer assim. E existe processos do médico veterinário contra os conselhos regionais por alguma medida que ele acha injusta, incabida? Eu já vi eles entrarem para que deu certo. Foi a questão de responsável técnico para pet shop. Teve esse movimento, e acho que, faz um bom tempo, 2015, por aí, chegou até o STF. O STF falou, se não tiver atividade médico-veterinária, não tem que ter responsabilidade técnica. Porque até hoje, na resolução, fala que todas as empresas que lidam com animais têm que ter. Querendo ou não, é uma forma de você arrecadar, né, dinheiro. Então, o CRMV tem muitos locais que até mesmo após essa decisão do STF,
continuava cobrando, aí os pet shops que se sentiam feridos entravam na justiça e ganhava. Mas ele cobrava. Então, só quem entrava na justiça, eles deixavam de cobrar. Não sei se ainda é uma prática. Porque daí, hoje em dia, eu canso de falar, eu falo, se não tem atividade médico-veterinária, não precisa de responsável técnico. É indicado? Agrega valor ao seu serviço? Com certeza. Mas ser obrigado não é, né? A gente teve uma mas se é situação... um negócio pequeno, o cara não tem capacidade de pagar. Exatamente, entendeu? É porque a gente precisa ver os tamanhos de estabelecimentos veterinários que a gente tem no Brasil, né? Tanto é que essa resolução nova que entrou, que alterou, colocou, na verdade, um prazo para entrega de prontuário, foi muito em razão disso. Os estabelecimentos veterinários, quando o cliente ia lá e solicitava, eu quero cópia do prontuário, a regra o prontuário tem que ser entregue imediatamente ao pedido. Não tinha um prazo. Falava, qual é o prazo? Sim, o prazo não tem que ser entregue na hora. E agora tivemos uma alteração já vigente que dá 5 dias úteis, que podem ser prorrogáveis até 30 dias úteis. E por que isso? Porque a gente tem estabelecimentos em que trabalha uma pessoa. E ela tem que parar o atendimento para sentar, para organizar. E às vezes na rotina dela, ela faz o prontuário no final do dia. Então ela não tinha escrito aquele prontuário ainda, só feito anotações na mão. Ou então a secretária faltou naquele dia, ela terceiriza os exames, então tem laudo que está com o laboratório, tem que entrar em contato com o laboratório para anexar no prontuário, enfim, diversas situações em que prejudicava o cumprimento dessa regra ética. E agora tem 5 dias úteis, prorrogáveis por até 30 dias úteis, se for o caso, sendo justificado para o cliente, você consegue levar até 30 dias úteis. Os responsáveis, os tutores, ficaram um pouco revoltados, eles entendem que é uma forma de fraudar. Esse tempo é para quê? Para fraudar? Não é para organização. Na medicina humana, se você chegar... Não tem prazo para entrega. Se você for hoje no Einstein, eles vão te dar no mínimo 10 dias úteis para te entregar. Por quê? Fluxo. Solicitou, tem que pegar o prontuário da enfermagem, com o prontuário do médico, o laboratório vai trazer os exames. É fluxo. Na medicina humana sempre foi assim. Na veterinária agora, faz, 2 meses, a gente está com pelo menos 5 dias úteis de prazo. Isso facilita muito, exatamente pensando nesses estabelecimentos de menor porte, que não tem condição de paralisar tudo para fazer essa impressão, e nem sempre o prontuário está de fato pronto ali. Eu tenho pendências de exames, de terceiros, de um volante que fez um ultrassom e não me entregou ainda o laudo, entende? Então, acho que ajudou bastante a classe, pensando no que a gente tem de veterinária hoje no Brasil, né? Porque são pouquíssimos estabelecimentos que têm exatamente um porte muito grande, assemelhado a um hospital humano, assim, né? Legal, muito bom. Tem alguma coisa que a gente não perguntou que você gostaria de falar? Ou algum caso que você ainda queira contar? Olha, o caso que mais me marcou mesmo foi essa da fisioterapeuta, mas tem muita coisa que acontece. Isso aí é um absurdo, né? Gente, um absurdo, não. Pelo amor de Deus. Mas o que me revolta hoje é exatamente o que eu falei pra vocês. A gente teve um caso agora que a gente ganhou também, que é exatamente essa falta de exigência de laudo ou de conscientização até dos colegas médicos veterinários, advogados, de uma prova prévia antes de entrar com o processo. A gente teve um caso de uma castração que aconteceu também no Paraná, em que o animal, após a castração, teve paresia dos membros. E aí, a mulher entrou com processo querendo cadeirinha, querendo fralda, querendo tratamento, indenização moral. Só que, após a castração, quando a mulher voltou e o animal estava com a paresia, poxa, a clínica ficou super preocupada, internou, forneceu acesso à acupuntura, fez exames e falou, cara, deve ser alguma coisa pré. Você precisa fazer uma tomografia. Tomografia é mais de R$1.000, né? A mulher falou, vocês que vão pagar. Ele falou, não tem condição de pagar se é uma situação que pode ser, inclusive, crônica ou enfim, né? Você que vai ter que pagar. E, a partir daí, ela entrou com o processo querendo tudo. E, ao longo do processo, ficou comprovado que, de fato, ele tinha uma discopatia, um problema, né, vertebral mesmo. E a mulher falou, então, por que você não pediu esse exame? E a gente comprovou, porque na literatura... Eu fazendo Se o tivesse exame... um tumor cerebral também ia ter que... Vou fazer tudo, entendeu? Exato. E daí o perito salvou a gente, falando, olha, não tem qualquer exigência de um animal jovem, saudável, nesse peso, com esse histórico, a anamnese feita assim, assim, assado, em ser submetido a uma tomografia. Então, o que ele fez tá certo dentro da literatura, e aí a gente ganhou o processo, mas o processo correu por 5 anos. O veterinário me pagou, a defesa, foi em audiências, teve todo esse desgaste. E o veterinário depois foi ressarcido? Então, isso é uma coisa que perguntam muito. A gente não consegue o ressarcimento se a gente não provar a má fé. A pessoa sabia que estava errado. O veterinário ainda pagou muito mais do que... Porque o que acontece? Era melhor ter pago a tomografia. Era melhor ter pago a tomografia, exatamente.
Pior que é verdade. É porque o desgaste ia todo- resolver em uma semana e ia gastar R$1.000, né? Ele ficou Exato. 5 anos e gastou muito mais. Exatamente. Por isso que eu acho Tá interessante. Eu vou falar de duas coisas, dessa questão de direito de ação, mas eu acho interessante também o seguro de responsabilidade civil. Por quê? Porque te dá armas para brigar. Porque muitas vezes o meu cliente ele tá correto, mas eu falo, sim, mas aí a gente vai ter que passar pela perícia, a perícia custa pelo menos R$4.000, e daí a perícia vai dizer que tá certo, ele fala, Érica, a perícia, pelo menos 4.000, mais seus honorários. Lógico. Mas- Não vai valer a pena. Paga o que ele quer. E eu fico morrendo de dó, porque eu penso, poxa, ele tá certo, sabe? Então, às vezes você tem um seguro profissional que é super barato, você paga, olha, a pessoa jurídica paga R$100 no mês, te permite brigar pela sua honra profissional, entendeu? Sim. Porque daí ele paga a perícia, paga o advogado, e havendo condenação, paga a condenação. Então, esse fator surpresa de uma questão E tem financeira... um seguro que é jurídico? É um seguro de responsabilidade civil. Então, o que você for questionado por danos civis, ele cobre. Por exemplo, existe até... Eu tenho no meu escritório. Se eu perder Mas algum ele prazo, pagaria você? paga o advogado. Paga tudo. O Paga o seguro? advogado, paga- Mas é o perito e a seguro condenação. paga o advogado que eu escolher? Que você escolher. Ah, não é o advogado do seguro. Não, o advogado Ah. que você escolher. Tem um determinado valor. tem um Deve estar na cláusula determinado, lá, sim, né? tem um determinado valor. Então, isso é interessante. É Sim, super, sim. e assim, é super acessível para pessoa física e para pessoa jurídica. Eu tava numa clínica hoje, antes de vir aqui, que a clínica tem um seguro profissional que paga a clínica. Pessoa jurídica paga menos de R$150 mês. E aí, se vem um processo desse, você tem armas para brigar. Você não vai abrir mão porque vai gastar R$10.000 só para se defender, entende? Sim. Ainda vai perder o tempo de ir. Fora o e desgaste tal, emocional. Aí vai ter só o emocional, Então, entendeu? pessoal, faça o É. seguro. Façam seguro, E eu na- indico. Na prática, você falou assim, pô, é legal o veterinário ter um advogado desde o início para prevenir problemas, para se resguardar. Essas questões todas vão levar ao profissional médico veterinário ser mais valorizado, né? Eu entendo que sim. Na com prática, certeza. está evoluindo para isso. Tá evoluindo bastante. Eu tenho clínicas aqui em São Paulo que eu tenho, assim, eu falo que eu assessoro, né? Que eu vejo como é possível você selecionar os clientes, você ter respeito do seu cliente, porque o que acontece, quando você tem pouca informação, o cliente chega te peitando e você fica, pô, será que ele tá certo? Ou será que ele pode exigir? Aí, quando ele te vê já um passinho pra trás, aí ele deita, né? Sim. Aí ele cresce e Mas fica quando você grandão, faz né? o cara assinar um monte de coisa lá e você mostra que você entende do... Exatamente. Ou ele E você vai mostra que ser tem uma seu cliente organização. direitinho, ou ele vai cair fora. Exatamente. E Se aquilo, ele for picareta, né? tem um monte de gente que fala assim, Érica, mas pô, teu termo tá dizendo que tem risco de morte. Aí, se ele vai na minha clínica e na clínica do lado não fala isso, ele vai preferir a clínica do lado. Eu falei, olha, se ele vai preferir uma clínica que Não. promete pra ele o absurdo, aí é melhor você não ter esse Ele cliente. vai Claro. preferir, se ele Entendeu? for um cliente idôneo, ele vai preferir quem fala a Com verdade. certeza, com certeza. E essa questão da pedido ressarcimento, a gente tem na Constituição Federal o direito de ação. Todo cidadão brasileiro tem direito de entrar com processo caso ele sinta que teve um direito ferido. E o juiz é obrigado a julgar esse processo até o final, porque o juiz pode olhar e pensar, meu Deus, cara, tosta do bumbum do cachorro, eu não quero julgar isso. Não, ele tem obrigação de julgar isso, tá? Isso é o direito de ação. Então, se eu não comprovar que a pessoa fez para me prejudicar, ou seja, comprovar uma má-fé, que é super difícil, normalmente, de fato, é a ignorância mesmo do cliente, eu não consigo pedir o ressarcimento dos gastos. Por quê? Porque o seu cliente só exerceu um direito constitucional dele, Uhum. tá? Então, é bem difícil. É um custo que você tem que... Por isso que eu falo, o seguro profissional, ele é barato para você ter essas... Acontece, é um risco do teu negócio. Medicina veterinária tá na vitrine hoje em dia, então tem que cuidar com isso. Eu acho que, como todas as outras profissões, cada vez mais está se exigindo o profissionalismo. Exato. E não vai ser diferente no adestramento, na Não, mas veterinária, sabe que no eu direito. tinha a falsa impressão que, como eu pago o conselho, que o conselho me dava esse serviço, entendeu? Não, a gente confunde muito o conselho com quase como um sindicato. O conselho O Sindivete. é Que exatamente. também deveria dar. A gente pagava o Sindivete, agora acho que a gente não paga. É. Mas até um tempo atrás era obrigatório. Era obrigatório. Eu acho- Agora você pode se associar ou não, né? Ter o- eu acho que até o governo anterior era Isso, obrigatório. exato. O conselho, ele, pela lei, ele tem que organizar, orientar e disciplinar a classe veterinária. Ele é diferente de uma OAB, por exemplo. A Mas o OAB conselho poderia orientar melhor, então, né? é um dever do conselho orientar. E é uma coisa que eu vejo, como eu falei, eu vejo que a nova gestão tá muito boa. Até quando eu vejo as redes sociais, O eles estão federal, legais. né? O federal tá bem legal. Mas tem eu gosto, a gestão de São Paulo tá muito boa. Eu gosto muito da gestão do Rio de Janeiro também. Acho eles muito participativos, né? Mas cabe a orientação. E é onde eu vejo que o Conselho Federal de Medicina Humana faz muito melhor.
Eu acho que a gente tem muitas lacunas. Como eu falei para vocês aqui, às vezes meu cliente me faz uma pergunta que eu tenho que buscar em legislações esparsas. Eu vou lá no Código Ambiental, depois eu vou na Lei de Crimes Federais, que é onde está o crime ambiental, daí eu pego lá um conceito do Conselho Federal de Medicina Humana, aí eu vou... Tem umas coisas que estão muito esparsas. Por exemplo, até hoje, a gente utiliza o conceito de consulta da medicina humana. A gente não tem uma resolução na medicina veterinária dizendo o que é uma consulta, para a gente poder entender quando que tem direito a retorno e quando não tem mais direito a retorno. A gente usa até hoje o conceito da Federal de Medicina Humana. Então, eu acho que caberia mais orientação da classe, para não ser um poder puramente punitivo. Ah, você não achou a minha resolução e não juntou lá com o negócio junto com a lei de crimes ambientais e não fez isso porque não quis. Não, tem que ter uma boa orientação, assim, sabe? E eu acho que a gente está caminhando bem para isso. Acho que tá indo num bom caminho, Legal. mas falta ainda. Muito legal. Bom, quem nos assistiu, um médico veterinário que nos assistiu e quer te procurar, quer uma ajuda, como é que eles te acham? O canal que eu mais uso é o Instagram. Meu Instagram é Defesa Veterinária. Entra lá que vocês conseguem me chamar no direct, conseguem acessar o WhatsApp e a gente conversa, bate papo. Eu semanalmente abro caixinhas de perguntas lá, adoro responder. Inclusive é uma forma que eu auxilio os veterinários e também vocês me trazem o que está acontecendo atualmente, até para eu melhorar o meu trabalho, o meu serviço, oferecer outras questões. Então, a melhor forma de contato comigo, de fato, é no Instagram, onde eu trabalho mais. Já tô seguindo ela. Legal. Segue aí, por favor. Bom, espero que você tenha gostado de participar aqui com a Foi gente. ótimo, Acho que foi muito foi legal. ótimo, Você viu? Passou voando. Gente, né? aham. Você falou assim, sabe? E é 2 horas de conversa. Eu convidei Muita a coisa. Érica, ela falou assim, Gustavo, mas será que vai ter fiquei na assunto pra dúvida. gente ficar falando tipo 1 hora e pouco? Acho que não vai ter assunto. Eu falei, sempre tem, Érica. É porque gente, jurídico é chato, né? Eu fico falando, toda vez que eu vou começar uma palestra, eu vejo aqueles estudantes, tipo, ai, meu Deus, jurídico. Eu fico, calma, Mas quando gente. você bota o jurídico na prática... Vamos conversar, vai ser coisa fica, tranquilo, sabe? Tá legal. Fica interessante, porque a gente consegue ver situações do dia a dia, de fato, né? Tem que ter uma palavra mais aproximada mesmo, porque jurídico já é chato, direito já é chato. Por uma classe que não estuda direito, então, minha Nossa Senhora, ou você conversa de boa ou ninguém vai te ouvir, não. Mas eu agradeço muito, obrigada, Dan, foi um prazer conhecer vocês. E quando vocês quiserem, eu tô aqui pra gente bater mais um papinho. Legal, Obrigada. foi ótimo. Quem teve a paciência de assistir isso até agora, obrigada. Pessoal que tá em casa, espero que tenha gostado também. Não se esqueça de curtir nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho também. Tem muita gente que assiste, curte, às vezes até deixa comentário e esquece de se inscrever. E tá dá bom? sugestão de temas. Também. E de convidados. É isso aí. Valeu. Érica, muito obrigado. Foi Tchau. ótimo. Valeu. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, Dan. Até a próxima. Obrigado. Mais um pra conta. Mais um. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.